Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Informado, seja noite ou seja dia, faça chuva ou faça sol, tô na minha Bandeirantes, estou ligado. Futebol é com a Bandeirantes, laia, 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 Bandeirantes, laia, 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 laia. Vai começar a jornada esportiva da Rádio Bandeirantes. A partir de agora, aqui no AM 1170, você tem a melhor transmissão de futebol. Oferecimento Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Coral Decora Efeitos. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Jornada Bandeirantes. Gosto de ver e gostar de quem gosta daqui. Vem. Alô, alô Campinas, alô Brasil. Brasil, Brasil, Brasil. Abertos mais uma vez os poderosos microfones da Rede Bandeirantes de Rádio para o comando da grande jornada esportiva. Guarani empatou há pouco 2-2 com o Vila Nova em Goiânia. E daqui a pouco a Ponte Preta vai enfrentar o CRB. Jornada dupla. Aqui na Bandeirantes o show vai começar. O show de bola começa agora. Jornada Esportiva Bandeirantes. E a partir de agora vamos esparramando o nosso som pelos quatro cantos da cidade, falando diretamente ao coração do torcedor, aquele que sofre, que ri, que tem paixão pelo seu clube do coração. Deixe o seu rádio ligado aqui na Bandeirantes para curtir o som da bola. Bandeirantes. Falamos para Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br. E na Corbella Tintas, você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. É mais emoção pra você. Muito mais emoção. Em futebol na Bam Bam Bam. Direto ao estádio Moisés Tucarelli, o destaque da Ponte Preta, repórter Bandeirantes Antônio Lupe. Oi,
Lupe, é com você. Oi, Batista, boa noite, grande abraço pra você, pra todo mundo que tá acompanhando a jornada esportiva aqui pela Rádio Bandeirantes. Rodada foi boa pra Ponte Preta, a Macaca teve sorte, os concorrentes que brigam na parte de baixo da tabela tropeçaram, Londrina, Brusque, Vitória, e se vencer o CRB hoje à noite, a Ponte abre 4 pontos de vantagem do Z4. Em relação à escalação, Marco Júnior, por conta do desgaste físico, vai para o banco de reservas. Fecim está confirmado no meio-campo ao lado de Leonaldo e Iago Henrique. No ataque, Niltinho está mantido ao lado de Rodrigão e Moisés, que retorna ao time após cumprir suspensão. Informações do adversário falando do CRB, diz aí, Lupi. O CRB também precisa da vitória, até porque coloca o time alagoano dentro do G4 da Bezona. O técnico Alan Al, ele não faz nenhuma modificação em relação ao último jogo. Destaque do time do CRB para ele, o argentino, o camisa 10, Diego Torres, 49 jogos na temporada, 12 gols marcados e 9 assistências. Olho nele, Batista. Valeu, daqui a pouco a bola vai rolar, partida marcada para daqui a 9 minutos e meio, 20 horas e 30 minutos, a bola vai rolar. O rápido destaque dos comentaristas, Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão bruto, galopante e indomável. Boa noite para você, Tigrão. Alô, Batista, boa noite, um abraço a você, um abraço aos amigos da Bandeirantes. Que decisão, né, pra Ponte. Que jogo dramático, que jogo nervoso, contra um time de G4, contra um time organizado, um time que vem fazendo uma grande campanha. Mas a Ponte tem que dar um recado assim, ó. Quero permanecer, vou morrer de transpirar e de sangrar. Senão não vai ganhar o jogo, não. O CRB é melhor do que a Ponte. A campanha mostra isso. Resta a Ponte mudar essa história. Resta a Ponte contradizer a lógica e ganhar o jogo. E aí ela fica numa boa, quase indo pro purgatório, Batista. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo, olhar técnico da Rádio Bandeirantes. Alô, Gleger, um abraço, boa noite. Boa noite, Batista, um abraço para você, para o amigo ligado na Bandeirantes. Um jogo importante para Macaca. Eu gosto da entrada do Fecim nesse meio de campo. É claro que o Marco Júnior vinha numa sequência muito boa, né? A estratégia do Gilson com 3 volantes vinha dando certo, mas ele entra com um jogador um pouco mais agressivo. Em alguns momentos a Ponte joga com 2 por dentro ali, com 2 atacantes, Rodrigão sendo assessorado pelo Fecim, que na grande maioria das partidas no Majestoso faz gols. Então, tô confiante, Batista. Acho que a Ponte tem tudo para fazer um grande jogo e conquistar um bom resultado. Plantão informativo e âncora da Bandeirantes, futebol no Brasil e no mundo. Alô, alô, Edu Pinheiro. Mas, meu grande amigo Batista, para você um grande abraço a todos aqui, em especial os amigos da Bandeirantes. Olha, 15ª colocada, a Ponte está com 39. Só repetindo o que disse aqui o Lupe, o Brusque tem 38, um a menos. O Brusque acabou perdendo de virada para o Confiança 3-2 lá em Aracaju. Londrina é o primeiro na zona com 38 também. Londrina perdeu em casa para o Cruzeiro 1-0. Os principais resultados. A Ponte está com 39, se vencer vai a 42 e 10 vitórias. A Ponte ultrapassaria o Remo, né? Ultrapassaria o Remo, terminaria aí o Remo e também o Operário. Encosta no Operário, mas o Operário tem vitórias a mais. A Ponte, então, ultrapassa apenas um. Com a vitória, a situação realmente, mas dava um belo gás para a Macaquinha, tá? Terminou há pouco, Sampaio Corrêa 2, Brasil 1. Situação do Guarani, 7º colocado com empate aí, tá com 53 o Bugre. Na frente, CRB, 54. Na frente, CSA, 54. CSA já jogou. Em quarto é o Goiás com 55. Essa é a situação para o G4. No Brasileirão, acabou a Bahia 1, São Paulo 0, gol do Rossi. O Atlético Mineiro venceu 1-0 o América, gol do Guilherme Arana. E o Palmeiras ganhou do Santos na Vila por 2-0, Rony e Rafael Veiga. Atlético Mineiro 65-65, Palmeiras segundo com 55, diferença de 10 pontos. Na Série C,
O Novo Horizontino ganhou 2-0 do Manaus. O Novo Horizontino subiu. Subiram nesse grupo o Novo Horizontino e Tombense. Tombense e Ipiranga 1-1, mas o Tombense já estava com acesso. E ontem subiu o Criciúma, que ganhou em Belém do Paysandu. O Ituano já tinha subido. Ontem, Ituano 3, Botafogo da Paraíba 1. Então subiram Ituano e Criciúma. No outro grupo subiram Novo Horizontino e Tombense. Tombense e Novo Horizontino. Decide o título Tombense e Ituano Batistão. Futebol na Rádio Bandeirantes. Tá demais. Vem torcer com a gente. Bandeirantes. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Qualquer um pode reformar ou cuidar das paredes com a Labastini. O Repara Paredes é ideal para preencher furos e buracos. A lixa líquida tira o brilho e promove a aderência sem fazer poeira. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Coração está pedindo gol. No Ibope desde rola. Quando solta a voz é um verdadeiro show. Ele é bom de bola. Seu coração está pedindo gol. No Ibope desde rola. Quando solta a voz é um verdadeiro show. Alô, galera. Carlos Batista está na área outra vez. Toca fácil de primeira, com muita emoção para vocês. É ele, na noite de estrelas, na tarde de sol. É ele, e agora rádio, e agora futebol. Futebol no corpo e na alma, na mente e no coração. Eu gosto de futebol, adoro futebol. Eu gosto de rádio, adoro rádio. Por isso estou aqui no comando da liderança do rádio esportivo do Brasil. Times escalados e definidos. Escalado o trio de arbitragem para apitar o espetáculo. E aqui na Bandeirantes, a ficha técnica do jogo. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirante. A Ponte Preta já está pronta e escalada pelo técnico Gilson Kleina. Com camisa de número 1 no gol, Ivan Quaresma. Na direita com a 2, Felipe Albuquerque. Na zaga 27, Fábio Sanches. 4, Rayhan. E na esquerda com a meia dúzia, Rafael Santos. No meio campo, 31, Iago Henrique. 18, Leonaldi. E 20, Fecim. No ataque, 7, Niltinho. 9, Rodrigão. E 21, Moisés. Repetindo a escalação da Macaca. 1, Ivan. 2, Albuquerque. 27, Fábio Sanches. 4, Rayhan. Meia dúzia, Rafael Santos. 31, Iago Henrique. 18, Leonaldi. 20, Fecim. 7, Niltinho. 9, Rodrigão. 21, Moisés. No banco, à disposição de Kleina. 30, Luan. 3, Ednei. 10, Camilo. 11, Pedrinho. 13, Thiago Lopes. 14, Lucas Cândido. 15, Marco Júnior. 55, Matheus Anjo. 71, Iago. 86, Marcelo Hermes. 95, André Luiz. E 98, Tali. Bandeirantes. Ao remo, pois nosso norte. O CRB também já está pronto e escalado pelo técnico Alan Al, com camisa de número 12, Diogo Silva. Na lateral direita com a 2, Reginaldo. Na zaga, 3, 4, Caetano e meia dúzia, Romão. No meio campo, 5, Claudinei. 22, Jean Patrick. E com a 10, o argentino Diego Torres. No ataque, 24, Emerson. 9, Careca. E 11, Jajá. Repetindo a escalação do Galo. 12, Diogo Silva. 2, Reginaldo. 3, 4, Caetano e meia dúzia, Romão. 5, Claudinei. 22, Jean Patrick. 10, Diego Torres. 24, Emerson. 9, Careca. 11, Jajá. No banco, à disposição de Alan
Al, 1 Arthur, 13 Páscoa, 14 Martin, 15 Alexandre, 16 Calisson, 17 Bressan, 18 Brandão, 7 Pablo, 8 Wesley, 20 Celcinho. Arbitragem do jogo. Do estado do Pará, o experiente Delson Fernando Freitas da Silva. Delson Fernando Freitas da Silva apita o jogo entre Ponte Preta e CRB. O assistente 1 é o Elcio Araújo Neves e o assistente 2, Márcio Gleidson Correia Dias, ambos também do Pará. No VAR do Rio Grande do Sul, Daniel Nobre Bins. E agora, a opinião dos comentaristas da Rádio Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Apesar da diferença das duas equipes na tabela, o CRB buscando uma das vagas, a Ponte lutando para sair lá de baixo, eu tô confiante. Eu acho que a Ponte tem feito bons jogos, tem apresentado um bom futebol. É claro que precisa ter um pouco mais de atenção em alguns detalhes, como aconteceu na última partida, mas a Ponte tem tudo para tentar surpreender. Tá jogando em sua casa, tá jogando ao lado do seu torcedor. E olha, Tigrão, tomara que a Ponte consiga apresentar um bom futebol, estar muito concentrada para levar os 3 pontos. Só a vitória interessa para Macaca. O que você acha, Tigrão? Eu também acho. É uma decisão, né? A Ponte tem que dizer se ela quer ou não quer permanecer na Série B. E hoje, mas tá no G4 e tal. O CRB, ele é um time que vem aí fazendo uma campanha de ótimo nível, vem fazendo uma campanha de G4, vem fazendo uma campanha de sustentação. Agora é o seguinte, né? Eu olhando aqui a escalação do Alan Al, eu vejo 2 jogadores com os quais a Ponte tem que tomar muito cuidado. O Diego Torres, o 10, o argentino. O Messinho, da Série B brasileira. Veja bem, não é Europa. O Messinho, da Série B, da 2ª divisão do Campeonato Brasileiro. Mas na média técnica do campeonato, ele é um cara que faz a diferença. Um cara que joga muito, que tem uma canhota precisa, tem uma bola parada espetacular, tem muito raciocínio rápido, mas ele não tem muita velocidade. Então é só colar um nele. Não precisa bater no cara. Não precisa amputar a perna dele, não. Se ele não tiver espaço para matar, para amortecer a bola e levantar a cabeça, já será um grande começo para a Ponte. Além disso, esse número 11, anotem aí, 11, chamado Jajá, como diria a Brasa, Jajá é muito bom jogador, ele cai do lado direito do campo, é driblador, é um cara que joga com a cabeça erguida, tem muita técnica, dentro daquilo que nós estamos dizendo, de um padrão de Série B. Para mim são 2 jogadores que merecem assim uma atenção toda especial. O Careca, o 9, aliás, ele não tem nenhum fio de cabelo na cabeça, por isso que o nome dele é Careca. Ele é trombador, mas ele é aquele cara que incomoda, que tá toda hora, né, jogando com o corpo, deixando o ombro, fazendo o pivô e tal, mas tem pouca técnica. Na Ponte, a volta do Fecim é boa. E o Marco Júnior, que está no banco, com cansaço muscular, talvez também seja cansaço de dormir pouco, né, Marco Júnior? Marco Júnior, você tem um baita talento, meu velho. Você é da cria, é da origem. Você é lá da escolinha de ouro de Cotia do São Paulo Futebol Clube. Cuidado, Marco Júnior. A Night já fez muitas vítimas dentro do futebol. E você é um bolão. Cuidado, Marco Júnior. Quem vai dormir a andorinha com o morcego, acorda de cabeça para baixo. Tá tudo pronto, decisão para Macaca. Vem aí um dos maiores fenômenos da narração esportiva do rádio brasileiro. Valdemir Gomes, o da palavra fácil, e Gleger Zorzin. E as possibilidades de Ponte Preta e CRB, apita o árbitro. A bola está rolando no Majestoso.
Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o jogo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, 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 vai! O time da Macaca atrás de uma grande vitória. CRB sai jogando perigosamente no campo de defesa. Bola lá atrás, Romão. Ele faz o lançamento no campo de ataque. Vem na bola tentando o domínio. Bola vem lá atrás, recua. Chega tirando e afastando a defensiva do time da Macaca. Ponte Preta hoje jogando toda de branco. O CRB com o uniforme número 1 também, jogando todo de vermelho. 2 uniformes com cores absolutamente diferentes, né? Uniforme vermelho sangue do time do CRB e a Ponte Preta toda de branco, apenas com a faixa transversal à altura do abdômen e também ali à altura da barriga, a faixa tradicional do time da Macaca. Antes do início da partida, observamos 1 minuto de silêncio no estádio Moisés Lucarelli. Homenagem às vítimas do novo coronavírus e também à cantora Marília Mendonça, que lamentavelmente nos deixou vitimada por um acidente de avião. Domina o time do CRB. Bola recuada, vem no campo de defesa, vem pra bola, Gum toca, recua, joga lá na entrada da grande área para Diogo Silva. Ele sai jogando pela meia canhota, Caetano bate a bola de perna esquerda, o 4 zagueiro levanta no campo de ataque, subiu lá atrás para afastar a tira defensiva da Macaca. A bola caiu pela direita, saiu lá atrás, tentou a passagem, Diogo Torres chegou na marcação, a bola lançada lá pela direita para Fecinho, ele está caído, o árbitro está paralisando e marcando a falta. A chegada do Guilherme Romão. É falta para Macaca bater. Antônio Lupe dá um panorama aí do majestoso Lupe. O majestoso que recebe um bom público, né, Batista? Até pelo horário da partida. Domingo, 8h30 da noite, mas o torcedor sabe da sua importância, precisa apoiar a equipe para conquistar uma vitória hoje. A princípio, comecinho de jogo. O público é bom aqui no Moisés Lucarelli, Batistão. Quer arriscar um palpite? 2.700 torcedores. 2.700 torcedores no estádio Moisés Lucarelli. Presença do torcedor. Aos poucos, vamos aí voltando ao normal. Ainda estamos na pandemia, mas aos pouquinhos vamos voltando ao normal. Domina Rodrigão, ele segura, recua, toca errado. Vem no contragolpe pela direita, Neguebia. Partiu na velocidade pela lateral da grande área, cruzou para trás. Furou Rayan, Nicolas Careca não chegou também, mas a bola continua viva com o time do CRB. Bola pelo lado esquerdo, Diego Torres bateu de perna a canhota, a bola explodiu na defesa. Sai jogando errado o time da Ponte, um perigo enorme, não pode dar essa moleza. A Ponte começou o jogo dormindo. Começou dormindo e não pode, é jogo decisivo, Antônio Lupi. E a jogada com camisa de número 24, Emerson. Tigrão já destacou no seu comentário que é um jogador perigoso. Ele fez o cruzamento, a Ponte afastou mal e por pouco o Careca, camisa 9, não acabou finalizando. E agora tem uma confusão ali. Jogadores do banco da Ponte conversam com o assistente de número 1 e os do CRB com o quarto árbitro. Eles alegam algo de errado ali que aconteceu no jogo, não consegui identificar, mas muita reclamação dos dois jogadores, todos os jogadores do banco de reservas das duas equipes. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Bola pela direita, domina o time da Macaca, placar de 0-0, ninguém mexeu no marcador até aqui. Rayan toca virando pela esquerda para Rafael Santos. Ele faz o lançamento lá pelo setor esquerdo, tentou, dominou o time da Macaca, vem pro
para o jogo, tentando girar em cima da marcação. O árbitro parou, marcou uma falta em cima do Fecim. Ele está caído, se levanta rapidamente, já cobra, recua, a bola vem de novo, o campo de defesa. Dominando lá atrás, Fábio Sanches vira pelo setor direito. Felipe Albuquerque tenta o passe, vem por dentro. Igor Henrique perdeu a bola, tenta a recuperação, a bola estoura, sobra lá atrás, vem Caetano, recua. Diogo Silva saiu lá atrás, dominando o campo de defesa, lá dentro da grande área. Estoura, bate de perna direita, levanta no campo de ataque, a Ponte vem para a retomada. 5 minutos passados, chegou Rafael Santos, recuou, Ryan fez o lançamento no campo de ataque, vem Gum, tira, bate de perna direita, levanta no campo de ataque. E a reclamação era que jogadores, reclamação do time do CRB, que jogadores da Ponte Preta estavam pressionando a arbitragem. Domina, vem pro jogo o time da Macaca. Moisés na entrada na área, carregou, girou, abriu na lateral. Rafael Santos, pé canhoto, cruzou na área. Chega Caetano para tirar. Recebe no campo de defesa, vai sair jogando lá atrás o time do CRB com o Reginaldo. Ele domina tocando para dentro para Jean Patrick. Recua, toca lá atrás dentro da grande área para Caetano. Abriu na lateral para Guilherme Romão pela esquerda. Lançamento no campo de ataque, vem para Emerson. Domina, partiu na velocidade já. Recebeu, dominou pela lateral da grande área. Dobra a marcação em cima dele. Voltou para Romão, dominou, rolou. Chamou pela meia canhota, vem Claudemir tocando por dentro, escapa no campo de ataque, Jean Patrick. Outra vez para Claudemir, ainda no campo de ataque, vira da esquerda para a direita, Claudemir tocando para Gum, Gum pela direita para Reginaldo, toca a bola de perto direita por dentro, escapou na velocidade, tentou a passagem, Nicolas Cara que está esperando, mas o árbitro parou para marcar. Marcou, paralisando o lance, marcou uma falta para o time da Macaca, Antônio Lupi. A falta foi em cima do Fábio Sanches. O Careca usou o corpo, só que de forma faltosa. Por isso, o Delson Fernando Freitas da Silva, em cima do lance, pegou a falta a favor da Ponte Preta. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha de protetores Sparlaxetol, atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela. Detalhe. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 7 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, Bezona, estádio Moisés Lucarelli, 22 graus, temperatura boa para a prática do futebol. Ponte Preta 0, CRB 0, Edu. Olha lá em Goiânia, o Vila Nova vencia 2-0, mas Matheus Ludic e Lucão do Break no segundo tempo empataram. Final, Vila Nova 2, Guarani 2. E um abraço para o Dadá lá em Barão Geraldo, justificando aqui, não pude ir ao estádio, mas estou ouvindo a Band. Nosso muito obrigado, Dadá. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Detalhe no ar, diz aí Tigrão. Foi o Lupe que chamou, Batistão. O Tigrão que gosta desse detalhe da lei do ex. São 2 jogadores do CRB que já passaram pela Macaca. Jean Patrick, camisa 22. E também o Gum, zagueiro, que depois que deixou a Ponte foi pro Fluminense. Está na sua 2ª temporada no CRB. Tá aí o detalhe de Antônio Lupe, sentindo o clima, a atmosfera do estádio Moisés Lucarelli, placar de 0-0. Ninguém mexeu no marcador até aqui. Diego tentou levar a bola lá pela lateral do gramado. Diego Torres não conseguiu dominá-la. Ela saiu para a linha lateral. É cobrança de arremesso no campo de defesa. Já cobra o time da Ponte. Vem com Nilton, vem com Moisés. Tentou girar em cima da marcação. Caiu. A bola fica pererecando por ali. O árbitro parou, marcou a falta para Macaca. Falta no campo de defesa. Moisés sempre com marcação tripla em cima dele. 2 a marcá-lo, mais 1 na sobra. É o Alan, hoje de muletas. Ele que vai passar, inclusive, por uma cirurgia. E está dirigindo o time hoje de muletas. A Ponte Preta, a pedido do CRB, providenciou ali umas cadeiras para que ele possa sentar. Está dirigindo o time, portanto, hoje com dificuldades ali na perna, no joelho.
Bola para a linha lateral, é cobrança de arremesso para o time do CRB. Vem com Reginaldo para fazer a reposição pela direita. Também a presença de torcedores do CRB. Um número bastante pequeno, mas há a necessidade de todo o protocolo. Antes somente torcedores do time da casa, agora também torcedores do time adversário podem comparecer. Domina, vem pra bola, domina pela direita, levantamento, bola cruzada na área. O toque de Rodrigão, tentou uma bicicleta, não conseguiu, saiu uma puxeta, saiu lá atrás, Diogo Silva pegou o Antônio Lupi. Uma bicicleta sem rodinha, sem freio, sem guidão, toda atrapalhada o Rodrigão, que conseguiu a finalização, só que muito fraca, a bola ainda desviou no zagueiro do CRB e ficou fácil pro goleiro Diogo Silva, que tem a 12 nas costas. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, 2 lojas em Campinas. Avenida Alberto Medal João 303, Jardim Santa Eudóxia. E tem a loja 2 na Rua Armando Frederico Renganeschi 168, especialmente para a população do Ouro Verde em Campinas. Cirúrgica Popular. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 11 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, B-Zona. B-Zona é aqui, majestoso. Ponte Preta 0, CRB 0. Nos ouvindo lá no congestionamento da subida da Imigrantes, o Xandão Fera e a Letícia. Olha, em Salvador, Rossi, Esporte marcou, hein? Bahia 1, São Paulo 0. Bandeirantes. Esse congestionamento lá não é fácil, né? Ele deixou para subir no comecinho da noite, no domingo, e é indiscutivelmente o pior horário. É que o cara vai pra praia, quer aproveitar até o último segundinho. Tá certo, é isso aí. Rocha Autopeças oferecendo o melhor para você. Acesse o site rochaautopeças.com.br e escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Detalhe no ar, diz aí, Lupi. Rodrigão, camisa 9, por reclamação, recebe cartão amarelo. Rodrigão, camisa 9 da Ponte Preta, recebe o primeiro amarelo do jogo. Eu fico extremamente irritado com um jogador que toma cartão amarelo por reclamação. Mas é uma burrice sem tamanho, hein? Meu nome pra isso aí é burrice. E esse negócio que você falou aí que o cara quer aproveitar até o final, né, Batista? Na praia. Eu chamo assim, ó. O nego sarga a bunda até a noite. Arremesso lateral. E olha, estamos com 13 minutos, né? Tomou o cartão amarelo. O Rodrigão vai passar o jogo inteiro amarelado. Aí tem que se preocupar com uma jogada um pouco mais ríspida para não ser expulso. Burro. Não tem sentido, né? R-R-O. Burro. Arremesso lateral, vem Reginaldo. Autorizado, vai repor a bola no campo de jogo, faz o lançamento pela direita. Tentou matar a jogada lá no campo de ataque pela direita. Emerson não conseguiu, o árbitro parou para marcar. Não marcou nada, ele vai observar o que é que aconteceu. Parece que tocou no rosto do jogador do CRB, apesar de que Felipe Albuquerque vinha por trás dele. E aí, Antônio Lupi. Foi um acidente de trabalho, Batista. Quando o Moisés dominou a bola, ele protegeu com o corpo, com os braços e sem querer atingiu o jogador do CRB. Tanto é que o próprio Moisés colocou a bola pela linha lateral e pediu atendimento médico. Mas está tudo bem com o jogador do CRB. A bola vai ficar com a Ponte Preta. Era o Jajá que estava na jogada, portanto tudo certo, tudo ok. O árbitro vai colocar bola ao chão. Significa que ele não marcou nada. Ele parou a jogada para o atendimento. Pelo protocolo vale a integridade física do atleta. Coloca a bola ao chão e ela vai para o time que tinha a posse de bola no momento em que o jogo foi paralisado, no caso a Ponte Preta.
Vem pra bola o time da Macaca, cobrança de arremesso lateral, Rafael Santos está autorizado, faz a cobrança soltando para Rodrigão, ele vai lá na linha de fundo, errou no passe o Rodrigão, não tá numa jornada legal não, centroavante do time da Macaca, armou contra-ataque, bola lançada para Diego Torres pela direita, ele tentou o passe, ficou caído reclamando de um toque de braço. O árbitro não marcou, ele reclama, sai a Ponte com a bola dominada, escapa, vem Leonaldi, ele domina soltando para Fecim, volta, busca o serviço na primeira metade do círculo central, recua, a bola vai sair jogando lá atrás o time da Macaca. Corbela Tintas, a parceira do pintor, aqui você encontra Coral, proteção, sol e chuva, atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela. Domina Moisés pela esquerda, atravessa a bola de uma extremidade a outra, erra o passe, a bola sobra com o time da Macaca, o árbitro não marca a falta, vem já tentou levar. E a bola sobra pela direita com o time Ponte Pretana. O árbitro está paralisando a jogada. Paralisou ou não paralisou, hein? Confuso o árbitro. Toca na bola, vem dominando pelo setor esquerdo no campo de ataque. Moisés sai da marcação. Entrada da área, levou na perna direita, preparou a batida. Ficou preso na marcação, Tiragum. A bola voltou, dominou. Rafael Santos levantou na área para Rodrigão. Subiu lá atrás, Diogo Silva. Pega firme, sem rebote, Antônio Lupi. A bola foi muito alta do Rafael Santos em direção ao atacante Rodrigão. Por isso, o goleiro Diogo Silva saiu com tranquilidade e ficou com a bola. No lance anterior, muita reclamação dos torcedores pedindo o cartão amarelo para o Diego Torres, que reclamou mais que o Rodrigão, que recebeu o cartão amarelo na jogada anterior. Domina no campo de defesa, vem no contragolpe o time da Macaca, placar de 0-0. O jogo será paralisado. Tá caído o jogador Igor Henrique, tá sentindo, o árbitro puxa um cartão, não vi para quem foi o cartão. Mas um jogo embaçado, hein? Negócio impressionante, tá caído o jogador da Macaca, Antônio Lupi. Tá caído, é o Iago Henrique. O Fábio Sanches estava agachado ali próximo, por isso eu acabei me confundindo. Ele aplicou cartão amarelo sim para o jogador da equipe do CRB. Já confirmo já para quem foi o cartão pela falta em cima do Iago Henrique. Tá levantando agora o Igor Henrique. Parece que tá tudo certo, tá tudo ok. Vamos ver aqui o replay, né? A bola foi tocada para o Igor Henrique e era o Diego Torres que estava com ele. E o árbitro deu o cartão amarelo. Diego Torres então tomou o cartão amarelo e a falta para o time da Macaca. Vamos para o jogo. Lançamento no campo de ataque, vem Niltinho. Não conseguiu pegar da entrada da área. Diogo Silva sai dominando com os pés. É tempo de análise, Gleger Zorzin. Comecinho da partida, placar de 0-0. Quem começa melhor, CRB ou Ponte? Olha, Batista, o jogo é muito equilibrado, né? Para mim muito morno ainda, as duas equipes se estudando muito, utilizando mais da marcação do que propriamente o jogo mesmo, ofensivo. A Ponte precisa acelerar um pouco mais, né? Botar um pouco mais de pressão. Ela precisa do resultado, precisa da vitória, adiantar um pouco as linhas. Você vê que o CRB tem muita facilidade ali na saída de bola, né? A Ponte baixa aqui, vem até o meio de campo, espera. Mas eu acho que a estratégia poderia ser um pouco mais diferente, um pouco mais adiantada, tentar botar um pouco mais de pressão aonde inicia as jogadas do CRB para não ter liberdade. O jogo, até o momento, muito equilibrado. Sai jogando lá atrás o time do CRB, Caetano. Tocando a bola lá para ala pelo setor esquerdo. Placar de 0-0. Passa Guilherme Romão. Domina soltando o jogo para já na lateral da grande área para Romão. Cruzou para trás. Nicolas Careca. Bateu, vai embora. Pé canhoto, bateu firme dentro da área, mas errou o buraco pela linha de fundo em tiro de meta para Macaca bater. E com muita liberdade, o Romão, Guilherme Romão, pela lateral esquerda, fez o cruzamento. Na movimentação, o Careca foi muito esperto. Saiu dos zagueiros da Ponte e finalizou para a sorte da Macaca. A bola foi por cima da meta do Ivan Quaresma. Só retificando aqui, o cartão amarelo não foi para o Diego Torres, e sim para o Jean Patrick. Confirma.
Domina a bola pela esquerda, se manda Moisés, vem beiradeando o campo, sai, vem por dentro, levou contra a marcação, tentou a penetração, perdeu a bola, recupera o time do CRB, a bola sobra, vai para a linha lateral, é arremesso pela esquerda, favorável ao time da Macaca. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, modeladores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. E vem a Ponte Fecim, entrou, rolou para Moisés, chega a marcação lá atrás dentro da área para tirar do time do CRB, não conseguiu esboçar o contragolpe, vem Rayan, domina o solteiro para Rafael Santos, volta para Rayan, para Fábio Sanches, ele domina no campo intermediário, rola a bola pela meia direita, vem para Felipe Albuquerque, ele ultrapassa a linha da metade do campo, soltando para Iago Henrique, a bola voltou no círculo central, no passe errado, olha o contra-ataque, vem para a bola Diego Torres, dominando para o time do CRB, partiu pela direita Reginaldo, bola para ele, dominou, rolou, chamou de volta o craque do time Diego Torres, ele recua, toca tudo lá para trás. Sai jogando com o campo de defesa, entregando para Claudinei, para Caetano, fez uma estilingada, meteu a bola na entrada na área, vem bem lá atrás o time da Macaca, vem pro contra-golpe, domina Fecinha, rola a bola, recua para Fábio Sanches pela metade da zaga central, entregando pela direita para Felipe Albuquerque, por dentro pela meia direita para Fecinha, a bola para a linha lateral, aliás por Moisés, erra o passe, a bola vai para a linha lateral, em arremesso para o time do CRB bater pela esquerda no campo de ataque. Guilherme Romão tem pressa, cobrando para Jean Patrick, recua, tocando para Caetano, toca lá dentro da grande área para Diego Silva, ele sai jogando, tocando para Gum na entrada na área, recolhe, domina, entregando pela meia esquerda, vem no campo de defesa Caetano com Gum sai da zaga central na lateral para Reginaldo, ele caminha um pouco para fazer o passe na frente para Diego Torres, engana a marcação de Fecim, a bola caiu pela meia direita, Jean Patrick e acaba envolvendo a marcação, toca da direita para a esquerda, vem para Guilherme Romão, ele recua para Caetano, por elevação, mandou no campo de ataque, veio de peito, subiu no alto de peito, Rayan ganhou, tirou, tocou para Fecim para Moisés, volta a bola no Rayan, ele domina pela metade da quarta zaga no plano intermediário, pela direita para Fábio Sanches, para Felipe Albuquerque, pisou na bola, raciocinou e acabou desperdiçando a possibilidade de ataque, porque recua tudo, vai começar tudo lá atrás. Sai jogando o Ivan Quaresma com Rayan, pela meia direita no campo defensivo, vem Fábio Sanches, pela direita vem para a bola Felipe Albuquerque com Niltinho, outra vez para Albuquerque, passe ruim do Niltinho, e olha o contra-ataque, partiu já domina, vem para a entrada da área, entrou na área, tentou levar a marcação, Romão meteu o pé canhoto, cruzou na área, chegou lá atrás, Leonardo ajudando a defesa, tira, caiu com Torres, dominou para Jean Patrick, voltou, domina Diego, vai para a bola para fazer o passe, tocou para ninguém, tentou fazer um passe lá na ponta canhota, a bola passou lambendo o pau da bandeira e foi para fora em cobrança de arremesso lateral. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 22:40, primeiro tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro Série B, Bezona é aqui majestoso. Ponte Preta 0, CRB 0. Olha, Vila Nova e Guarani, empate de 2-2. O Vasco. Só um minutinho, Edu, Niltinho dominou, partiu pela lateral da grande área, falta nele. O árbitro para a marca, deu cartão amarelo para o Claudinei. Derrubado, é falta em cima do Niltinho, falta para Macaca bater Antônio Lupi. O Niltinho foi o responsável por construir praticamente toda a jogada, ganhou no jogo aéreo, foi em direção à linha de fundo, só que aí o Claudinei, para não perder a viagem, acabou atingindo camisa número 7 da Macaca, bem próximo ao final do campo, ali na linha de fundo. É falta para Ponte Preta, tá por ali o Rafael Santos, tá também o Moisés e cartão amarelo para o camisa 5 do CRB. É falta para Ponte. Falta para
Ponte Preta bater. Momento de grande expectativa, 24 minutos passados do primeiro tempo. 2 são os candidatos. Vamos ver quem é que vem. Rafael Santos bate com a esquerda, Moisés com a direita. Um com chuteiras brancas, prateadas, Rafael Santos, o outro com chuteiras amarelas, o Moisés. Zagueirada da Macaca na área. Autorizado. Cobrança de falta lateral da grande área. O time da Macaca vem aí. Partiu Rafael Santos, pé canhoto, bateu por baixo, a bola desviada. Sai Diogo Silva. Cruzamento por baixo, surpreendeu. Rafael Santos bateu, a bola veio rasteira, queimando a grama, uma pequena confusão. A bola aí entrando no pé da trave, Diogo Silva pegou o Antônio Lupi. Essa falta cobrada pelo Rafael Santos chegou a bater na trave. Teve um desvio no meio do caminho, ela dá um toquinho na trave e depois fica com o goleiro Diogo Silva. Leonaldi ainda tentou, mas não conseguiu. Quase a Macaca abre o placar no Majestoso. Domina, vem pela ponta direita o CRB, Diego Torres. Recolhe, saiu da marcação, preparou o cruzamento. Prefiro o toque recuado para trás pela direita. Jean Patrick levantou na área. Subiu Fábio Sanches de cabeça, afasta, tira a bola, volta reboteada com o zagueiro Gum. Ele domina, está no campo de ataque, recua, tocando para Caetano pela esquerda. Volta a bola para Gum e ele faz a armação do time. Mas lá atrás do campo de defesa, buscando o apoio pela direita de Reginaldo. Rola a bola, o time do CRB tenta penetrar na defesa da Macaca. Vem para a bola, dominou já, ele vem por dentro agora, jogou a bola na área, vem Rayan, chega para afastar, tira, afasta de qualquer jeito e tira lá atrás, saiu jogando o time da Macaca no campo defensivo, reclamou de uma falta Igor Henrique, o árbitro mandou seguir, vem Caetano, ele domina soltando pela meia direita, vem para Baragum, tocando no campo de ataque para Reginaldo, ele partiu pela meia, rola rasteirinho para Jean Patrick, abriu na lateral pela direita para Diego Torres, arrefecendo a jogada, volta para Jean Patrick, ele toca lá atrás para Gum, com domínio no campo intermediário pelo lado esquerdo, soltando para Caetano, Caetano pela lateral direita, vem para a bola, Reginaldo, ultrapassa a linha da metade do campo, placar de 0-0 para Jean Patrick, levantou na linha de fundo, lançamento longo na ponta, não conseguiu chegar, a bola foi embora pela linha de fundo, saiu, é tiro de meta para Macaca bater Antônio Lupi. Foi muito forte o passe do Jean Patrick, tanto é que ele pediu desculpas ao camisa número 24, Emerson Negueba, que foi destaque do CRB no último jogo, na vitória do time alagoano em cima do Sampaio por 1-0. É tempo de análise, Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, 27-0 e o jogo Tigrão. Eu acho que o Gilson Kleina, temos aí 27 minutos, e já poderia tirar o Rodrigão, né? Aí alguém vai dizer assim, mas vai jogar sem centroavante? Bota o Iago, bota a velocidade, faz uma inversão entre o Iago e o Moisés por dentro. E se alguém perguntar assim, Tigrão, você tá pedindo para tirar o Rodrigão, vai jogar sem centroavante? Eu vou dizer sim, foi assim o campeonato inteiro. Sai lá atrás do campo defensivo, sai jogando o time do CRB. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando a matéria. É tudo fácil e rápido de localizar. Acompanhe o portal CB também nas redes sociais e no YouTube. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 28 minutos passados, primeiro tempo. Conferindo a placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui, Majestoso, Ponte Preta 0, CRB 0. E o Botafogo é o novo líder da Série B, hein? Hoje Vasco 0, Botafogo 4, foi lá em São Januário. Um abraço para o Caçarato, que manda um abraço para o Carlão e para o Fernando na Vila Industrial. E o André lá do Ouro Verde, todo apaixonado, faz 4 meses que ele conheceu o amor da vida dele, a Gleice. Segura, André. Rádio Bandeirantes.
Bandeirantes AM 1170, potência do Rádio Esportivo de Campinas. Olha, falei aqui algumas vezes Igor Henrique, né? Quem ouviu o Igor Henrique aí é Iago Henrique. Iago Henrique. Igor Henrique é do Ituano. Domina o time da Macaca, vem com Moisés no meio de dois. Tentou arrancada, é falta nele. O árbitro parou, marcou falta para Macaca bater. Do jeito que o Moisés gosta, recebeu a bola com o espaço e tentou sair da marcação, só que foi derrubado praticamente na frente do gol. E dali pro Rafael Santos é praticamente um pênalti. E hoje tem o Felipe Albuquerque também, que bate forte na bola. Aliás, Felipe Albuquerque, Rafael Santos e Moisés são os candidatos para a cobrança. E o Igor Henrique é um dos destaques do time do Ituano, já jogou na Ponte Preta. Ituano que meteu 3 no Botafogo e vai fazer a final da Série C contra o Tombense. Além de subir, também tem agora a possibilidade de conquistar o título. Série C é na Band, todo sábado, 5 da tarde, um jogaço pra você. Bola parada, vem pra Macaca, pra batida. Felipe Albuquerque posicionado também Moisés, os dois batem com a direita. E Rafael Santos com a esquerda. Partiu, vai pra bola rolada, jogada ensaiada, vem Moisés, pé canhoto, bateu Rafael Santos, explodiu na defesa. A bola voltou, sobrou com Ryan, ele faz o erguimento na entrada da grande área, subiu lá atrás Caetano, afasta, tira, reboteada, a bola veio na cabeça de Rafael Santos, não tá valendo nada, o árbitro já tinha paralisado, marcando uma falta ali no Jajá. Ele sai com a mão ali à altura das escadeiras, sentindo a pancada e o jogo paralisado. Os donos da bola de segunda a sexta-feira, 12h30 na tela da Band. Futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos e os gols da rodada e debates. Participe das enquetes pelo WhatsApp 971021493. Sai jogando lá atrás, Fábio Sanches dentro da sua grande área. Ele bate, ele perto da direita, soltando lá pela meia direita. Vem para Igor Henrique, tentando a passagem, vem para a bola. Lançamento dentro da área, dominou Moisés, bateu o pé canhoto. A bola desviada, vai embora. Pra fora pela linha de fundo, desvio de gol, escanteio pra Macaca bater. Que bobeira da zaga do CRB, e era o Fecim que estava por ali. Finalizou e a bola pegou por último na defesa do time alagoano. Macaca ganha escanteio pelo lado direito, escanteio pra Ponte bater. Escanteio para Macaca bater. Momento de grande expectativa. 32 minutos, primeiro tempo. Levantamento na área, subiu o gol de cabeça para afastar, tira. Reboteada, a bola sobra com Diego Torres. Ele vem pro contragolpe, lança pela meia direita. Tamira Rodrigo para fazer o passe, lançou para ninguém. Recompondo lá pela esquerda, corre, vai atrás da bola o Niltinho, ela sai, vai para a linha lateral, o arremesso é para Macaca no campo defensivo. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado, ótima qualidade, preço justo. Variedade de peças originais e de reposição. Para veículos nacionais importados, acesse rochaautopeças.com.br. Time do CRB tem a bola no campo de ataque, partiu na velocidade, vai já tentando a passagem, a bola escapa, sai, vai para a linha lateral, último toque do Rafael Santos, é arremesso lateral, vem para a bola pela direita, Reginaldo para fazer a reposição, autorizado, vai usar a força do braço, preferiu o toque na linha de fundo para Nicolas Careca, bateu cruzado. Errou o chute, mas acabou ganhando o escanteio porque a bola tocou lá atrás do Iago Henrique, saiu em escanteio. Escanteio para o CRB bater. Iago Henrique fazia a cobertura, só que o chute foi muito forte do Careca e a bola se perdeu pela linha de fundo. Escanteio para o CRB, é o primeiro escanteio do time alagoano no jogo. Camisa 10, Diego Torres na bola. Diego Torres vai para a bola para fazer a cobrança de escanteio. Intensa movimentação dos jogadores do CRB na área da Macaca. Vem para a bola. Autorizado, Diego Torres partiu, pé canhoto, suspendeu na área, Ivan Quaresma,
dá um tapa nela, ela caiu na linha de fundo, chega lá atrás, bateu, tirou Felipe Albuquerque, tentou armar um rápido contragolpe, sobra lá atrás, vem dominando o campo defensivo o time da representação alagoana, levantamento para ninguém e vai sair lá dentro da grande área, Ivan Quaresma para dominar com os pés. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha Coral Decor, atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Corbela. É tempo de análise, Gleger Zorzin, 34, depois esse ataque, vem embora o time da Macaca, domina, tenta a passagem de bola, Fecim por dentro, rolando, vem na bola, pé canhoto, uma bomba! Fecim enfiou o pé canhoto, a bola saiu, foi embora pela linha de fundo, bateu firme, pegou cheio, a bola foi embora pela linha de fundo, desviada na zaga, escanteio para Macaca bater. Nós na verdade não desviou em ninguém, a bola saiu sem tocar em nenhum atleta do CRB. A assistência foi do Moisés que reclamou, queria a bola novamente, só que o Fecim acabou finalizando e mandou pela linha de fundo, tiro de meta para o Diogo Silva. 35, quem está melhor até aqui, Gleger. Nesse momento a Ponte Preta melhorou no jogo, Batistão, melhorou, conseguiu tá tendo um pouco mais de intensidade. Alguns jogadores entraram no jogo. Precisa o Rodrigão aparecer um pouco mais, né? Aparecer um pouco mais ali, dar uma opção de tabela, uma opção de triangulação. Mas eu gosto nesse momento da postura da Ponte. Diego Torres faz o lançamento na entrada da área para já vem Rayan, de cabeça tira, a bola vem para a beirada do campo, domina Rafael Santos, soltando pela meia esquerda, o time da Macaca tem dificuldade para sair jogando lá atrás, marca forte, o time do CRB já retoma, Reginaldo, Jean Patrick para Diego Torres, lançou no campo de ataque pela meia direita para já chega bem lá atrás, defensiva da Macaca, vem no contragolpe, placar de 0-0, Leonaldi, ele domina dentro do círculo central na passada da bola pela direita, para Felipe Albuquerque na frente, para Moisés, vem, puxa, arruma na perna direita, tenta escapar da marcação, a bola volta no campo de defesa, Fábio Sanches, ele domina soltando para Rayan na lateral do campo, vem Rafael Santos, erra o passe, chega, briga, Niltinho pela posse da bola, os pontas estão invertidos neste momento, o Niltinho vem pela esquerda, e o Moisés vai lá pela direita na inversão, portanto, dos ponteiros do time da Macaca. Vem na bola, domina lá atrás o time do CRB, sai jogando errado, recupera a posse de bola, Fecinho, toque na bola na frente, vem Niltinho, dominou, soltou um pouco mais atrás, vem a bola, outra vez, tenta a passagem no campo de ataque, Niltinho, encara a marcação pesada, a bola voltou com Rafael Santos para Niltinho, meteu o pé canhoto, levantou cruzada para Rodrigão, a bola passou por ele não subiu, mas não subiu nada, a bola voltou, o time da Macaca, outra vez, vem com Niltinho, pé canhoto, cruzou na área, chute saiu direto, Diogo Silva saiu lá atrás e pegou firme, Antônio Lupi. Rodrigão estava ali próximo, mas nem correu em direção à bola, no cruzamento do Niltinho pelo lado esquerdo, fácil para o goleiro do CRB que fez a defesa. 37 minutos, Valdemir Gomes, o da palavra fácil de Tigerman, o Tigrão, placar de 0-0, quem está melhor do jogo, hein, Tigrão? Olha, muito equilibrado, Batista, um jogo ridículo, né? Nenhum dos dois goleiros ainda fez nenhuma defesa, um jogo muito picotado, muito de toques curtos, de passes errados, de uma marcação muito próxima, os dois times sem nenhuma inspiração, sem nenhuma jogada aguda, já são 38 do primeiro tempo, nenhuma jogada, você não subiu o tom em nenhuma oportunidade, nenhum goleiro teve uma presença assim mais relevante que chamasse atenção. Jogo horroroso até agora, um 0-0 que para quem não viu nada e não viu a Bandeirantes até agora, tá ligando agora, saiba, 0-0 Oxo, mostra o que é ou o que não é o jogo até agora. Placar de 0-0, a nota do jogo até aqui, o circo dos horrores. Domina o time do CRB, Jean Patrick abriu lá pela ponta direita. Emerson vai para cima da marcação, meteu a bola no fundo do campo. Chegou, Rodrigo cruzou para Nicolas Careca, vem lá atrás. Afasta a defensiva do time da Macaca, recompondo pelo setor esquerdo o Fecim. Negueba chegou na bola, a bola foi para a linha lateral e arremessou pela direita, arremesso favorável.
o time do CRB. Vem para a bola para fazer a cobrança. Reginaldo, autorizado pela direita para fazer a reposição. Placar de 0-0. Tocando o Reginaldo para Diego Torres. Voltou para o Reginaldo. Ele recua para Gum. Recua tudo lá para dentro da grande área. Saiu o Diogo Silva dominando com os pés. Moisés marca a saída. Agora Rodrigão também. Despacha ali perto da direita. Diogo Silva de cabeça. Chegou lá atrás. Rayan tirou. Fábio Sanches toca no campo de ataque. Vem pela meia direita para Leonaldi. Passe errado para trás. Um pecado. Olha o contra-golpe. Já errou o passe também. Nicolas Caneca marca a saída de bola do time da Macaca. Tenta a saída lá atrás pela esquerda. Emerson marca a saída de bola. Chega, tira lá atrás Rafael Santos. Mas o arremesso é da Macaca porque tocou no jogador do CRB. É arremesso lateral, vem Rafael Santos para fazer a reposição. Autorizado, solta o jogo na frente para Niltinho, fica vendido no lance, tira lá atrás. Vem no contra-golpe, domina Diego Torres, tenta a passagem por dentro. Vem lá atrás, chega Iago Henrique para recuperar a posse de bola para o time Ponte Bretano, para Felipe Albuquerque. Da frente para Moisés, ele gira em cima de Guilherme Romão, saiu pela direita, conseguiu. Abriu na ponta, partiu na velocidade, vem para a bola, Leonaldi tentou levar em cima da marcação, fica no solo, chega, recupera a posse de bola lá atrás o time do CRB. Romão lança o jogo de perna canhota para já na lateral, chega na bola, Leonaldi tenta a recuperação, conseguiu. A bola tocou no adversário, saiu em arremesso lateral. Vem pra bola para fazer a cobrança pela direita. Tem pressa o time da Macaca, já cobra, sai jogando 40, quase 41, ventando forte, 22 graus em Campinas. Domina no campo de defesa, Rafael Santos vem no campo de ataque, domina na perna esquerda, tenta enfiada para Rodrigão. Ele protegeu, tá de costa pro gol, virou para Niltinho, dominou, levou na perna canhota, rolou para Rafael Santos, pé canhoto, cruzou em cima do pé do Gum, ele tira. E na sequência Reginaldo joga para fora. Arremesso lateral, tem prensa, cobra Rafael Santos para Niltinho, outra vez para Rafael Santos para Niltinho, cruzou em cima do zagueiro, chegou lá atrás, tira, afasta de qualquer jeito, Caetano, a bola volta reboteada, Rayan, tocando para Niltinho pela esquerda, Rafael Santos cruzou na área, mergulha Gum, a bola voltou, dominou, vem para a bola, e agora pé direito, bateu, vai embora! Pra fora pela linha de fundo, batida de Iago Henrique, bateu de perna direita, espalma Diogo Silva, mandou pra fora pela linha de fundo em escanteio pra Macaca bater. Bateu com estilo o Iago Henrique no cantinho esquerdo e o Diogo Silva fez uma defesaça. Escanteio já cobrado. Escanteio já cobrado e na sequência a bola foi pra linha lateral. Vem pra bola pra fazer a cobrança Felipe Albuquerque. Felipe Albuquerque agora protagonizou um lance circense. Ele foi cobrar o arremesso, a bola escapou das mãos. E aí ninguém entendeu o que é que ele tentou fazer. De qualquer jeito, agora sobrou com o time da Ponte, se manda. Vem pra bola, Moisés domina, cortou, limpou, entrou na área, cruzou pra trás, vem pra bola, pé canhoto, Leonaldi bateu, é gol! Gol! Passados primeiro tempo, a bola na linha de fundo, Moisés deu um corte fenomenal em cima do zagueiro e cruzou para trás da entrada da área, Leonaldi surpreendeu, bateu de canhota, uma cacetada, a bola bateu no fundo do gol do CRB e fez chuar o gol. Leonaldi, outra vez para estufar a rede, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta,
Uma bola precisa e de alta definição. A canhota para fazer a rede balançar. A torcida vibra. Vibra. Da pele até o osso. Bola no fundo do gol. E a galera Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli faz a festa. Dali Ponte Preta, dali Macaca. Dali Ponte Preta, dali Macaca. Examada Ponte Preta. Leonaldi, 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 camisa 18. Placar do jogo no Majestoso. Ponte Preta 1, CRB 0. E o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. O lateral que o Felipe Albuquerque bateu errado, deu a bola para o CRB, que também saiu jogando errado. O Moisés ficou com a bola no drible, saiu da marcação e deu um passe no meio dos zagueiros da equipe do CRB. Só que o Leonaldi foi corajoso, pisando na área, acabou finalizando e mandou a bola no cantinho do Diogo Silva, que pulou, mas não pôde fazer nada. Leonaldi marca o quarto gol dele na temporada, o primeiro da Ponte no jogo. Para explodir o Moisés Lucarelli, tá no placar do Majestoso. Macaca 1, CRB 0. 1-0 e agora o Niltinho veio com uma arrancada excepcional, tentou a passagem e o Emerson Negueba travou com falta, cartão amarelo para o jogador do CRB. Confirma, camisa 24, o Emerson Negueba amarelado, terceiro cartão amarelo para atletas do CRB, mais 2 minutos de acréscimos nesse primeiro tempo. 2 minutos, vamos até 47, placar de 1-0. Domina Moisés, vem beira dentro do campo, passou pela marcação, pela lateral da grande área, bateu cruzado, a bola vai embora. Passou lambendo a cara do gol, Moisés está afim, está querendo, quer jogo, bateu cruzados, tiro de meta para o CRB bater. Vai sair jogando, a bola saiu em arremesso lateral, apita o árbitro, terminou o primeiro tempo. Golaço de Leonaldi, 1 para Macaca, 0 para o CRB. E vem aí o intervalo inteligente, diferente do rádio brasileiro, Edu Pinheiro. Muito bem, meu amigo Batista, revendo o gol aí, jogada do Moisés, né? Eu não sei se... Olha lá, Moisés, ele sai da marcação e toca pro Leonaldi, né? Bate de primeiro no cantinho, olha, o gol de entrada, hein? É muito importante. O senhor não fala aí para que lado que a Ponte atacou. A Ponte atacou para o gol de entrada. Certo, Lupe? Certo, Edu, pro gol dos portões monumentais do Moisés Lucarelli. Leonaldi tá falando, autor do gol do jogo. Peço ajuda aí dos companheiros. Sim. Leonaldi vai falar a respeito desse primeiro tempo, Edu. Vamos lá, Leonaldi tá pensando, respirando para responder. 1-0, o quarto gol dele na temporada, hein, Léo? Muito feliz pelo gol, por marcar de novo, novamente, né, agora dentro de casa. Sabemos que é um jogo difícil e vamos trabalhar agora no segundo tempo para conseguir sair com a vitória. Tá certo, senhor Léo, muito bem. Leonaldi veio da base do Taubaté, é isso, Lupe? Isso, Leonaldi formado na base do Taubaté, jogou poucos jogos no profissional, só que veio para o sub-20 da Ponte Preta. Só que veio a pandemia. Leonaldi fez poucos jogos pelas categorias de base da Macaca e foi para o profissional. Mora aqui, ó, no Moisés Lucarelli, debaixo das arquibancadas do Majestoso. Leonaldi mora no Majestoso, Edu. Muito bem, vamos comentar então, gente. Vamos comentar, o povo quer saber aqui, 1-0 Ponte, hein, Zorzinha? Ponte, 14ª com 42 pontos, resultado que interessa a Guarani, derrota do CRB. CRB congela na sexta colocação com 54, o Guarani empatou 2-2 com o Vila Nova lá em Goiânia, estava 2-0 pro Vila Nova, hein? No segundo tempo, o Guarani empatou com o Matheus Ludic, Lucando Break. Guarani 7 com 43. Guarani está 2 pontos do Goiás, que tem 55. É o quarto colocado.
Vamos lá, ô Jorginho, o que você achou aí? 1-0. Olha, Edu, eu não gostei do primeiro tempo, tecnicamente muito abaixo do esperado, né? A Ponte conseguiu equilibrar o jogo, o CRB vem com uma estratégia de jogar mesmo, né? Eles não estão, você vê que não é um time defensivo, não é um time que fica atrás, não é um time que baixa as suas linhas. E a Ponte, em alguns momentos, ela vinha aqui no meio de campo, baixava as linhas totalmente, deixava o CRB organizar, iniciar as jogadas. Eu acho que é aí que teve algum problema. Depois o Gilson ajustou, né? Ajustou, subiu um pouquinho. Aí a Ponte começou a marcar a saída de bola, né? Botar um pouco mais de pressão, melhorou no jogo. Niltinho tá jogando muito, Niltinho tá fazendo um bom jogo, né? O Moisés tentando algumas jogadas, você vê que participa do lance do gol ali, mas precisa melhorar um pouco mais, né? O Rodrigão precisa aparecer um pouco. Até pro Rodrigão, ele é aquele homem, né, jogando ali entre os zagueiros, é o cara que vem para fazer um pivô, que vem para dar uma opção de tabela, que vem para tentar ali segurar uma bola, esperando um dos homens entrar. Ele tá muito fora do jogo. Percebo o Rodrigão totalmente desconectado com o time da Ponte. Precisa entrar no jogo, Rodrigão, né? Ele é um jogador importante, ele é um jogador perigoso, mas ele precisa estar ligado. Ele precisa entrar, se posicionar melhor, né? Participar um pouco mais. Percebe-se que em alguns momentos o CRB deixa um espaço ali entre os zagueiros e os volantes. Adianta um pouquinho, vai jogar nesse espaço vazio, vai jogar nas costas dos volantes para tentar causar ali um desencaixe de marcação. Então ele precisa participar um pouco mais da partida, né? O Leonaldi sempre muito, essa chegada dele como um homem surpresa, né? Sempre surpreendendo. É muito bom você ter um jogador que tem essa leitura, é muito bom você ter um jogador que entra ali sempre participando, que sai no espaço vazio e aparece ali para surpreender. Então eu gosto desse posicionamento do Leonaldi. A gente percebe o Fecim vindo jogar aqui ao lado do Leonaldi, né? Ele não é aquele meio espetado, ele é uma espécie de segundo volante ao lado do Leonaldi. Pois não? Não, você tá aí dando a pincelada do primeiro tempo. Achei um baita de um frango, e você? Ah, não, sem dúvida, eu ia dizer isso. Foi muito mal, né? O goleirão lá, o Diogo Silva, falhou, né? Foi com a mão mole, estava totalmente desprevenido. Eu acho que ele não pensou que a bola não seria batida, né? Calculou errado, caiu para trás, totalmente para dentro do gol, um frangaço. Mas a Ponte não tem nada a ver com isso, né? O Leonaldi é esse jogador que eu estava dizendo. É um jogador que aparece, que entra, né? E eu gosto desse posicionamento dos dois. O Fecim começou a aparecer um pouco mais também. Olha, Edu, se a Ponte agora precisa ter o quê? Primeiro, se organizar lá atrás, né? Tudo bem que fez um primeiro tempo defensivamente falando sólido, mas precisa. Nós vimos na última partida, estava ganhando 2-0, voltou para o segundo tempo muito mal, né? O que não pode acontecer hoje, tem que voltar ligada, tá na frente, tá ganhando. Agora sim dá para fazer uma estratégia para tentar surpreender, para tentar num contra-ataque matar o jogo. Agora é a hora da estratégia. Então vamos ver como é que volta a Macaca para o segundo tempo. Agora, se voltar da forma que terminou aí, pode ampliar o placar, viu, Edu? Olha, o Rodrigão recebeu cartão amarelo com 12 minutos. Seu gol da Ponte foi aos 42 do Leonaldi, hein? Antônio Lupe, no banco. Eu não tô vendo aqui o Richard. Não tá no banco, né, o Lupe? Não tá, Edu, porque o Richard, ele saiu machucado contra o Goiás, né? Inclusive, essa foi uma das justificativas do técnico Gilson Kleina pela queda de rendimento da equipe, que o Richard machucou e ele já tinha feito as 5 modificações. Por isso, hoje o Richard tá fora do banco de reservas, Edu. E só para registrar aqui um fato, o Lucas Cândido, ele ficou no gramado. Todos os reservas desceram, ele fez um aquecimento um pouco mais intenso, só que agora todo mundo já voltou do vestiário, jogadores reservas estão no aquecimento, Edu. Muito bem, a Ponte joga com Ivan Quaresma, Felipe Albuquerque, Fábio Sanches, Rayan e Rafael Santos, Iago Henrique, Leonaldi, Fecim, Niltinho, Rodrigão e Moisés. No banco tem o Marco Júnior, né, o Lupe? Tem o Marco Júnior, camisa número 15, hoje está no banco. Segundo o que o Gilson Kleina disse na entrevista para a TV, que tem os direitos de transmissão, foi por conta de uma questão de um desgaste, até porque ele vem de 14 jogos. Mas o Tigrão foi feliz aí no seu comentário inicial, e parece que não foi só isso. Bom, vamos lá, gente. Intervalo 1-0, a Ponte vence. Já você vai ouvir aí o gol do Leonaldi e o Tigrão vem aí para comentar, hein? Intervalo majestoso. A Ponte atacou para o gol de entrada. Gol do Leonaldi, 1-0, Macaca. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças.
Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Qualquer um pode reformar ou cuidar das paredes com a Labastini. O Repara Paredes é ideal para preencher furos e buracos. A lixa líquida tira o brilho e promove a aderência sem fazer poeira. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella, tem rede balançando. É bola na rede. Vem pra bola, Moisés domina, cortou, limpou, entrou na área, cruzou pra trás, vem pra bola, pé canhoto, Leonaldo bateu, é gol! Passados primeiro tempo, a bola na linha de fundo, Moisés deu um corte fenomenal em cima do zagueiro e cruzou para trás da entrada da área. Leonaldo surpreendeu, bateu de canhota, uma cacetada, a bola bateu no fundo do gol do CRB e fez chuar o gol. Outra vez para estufar a rede, a bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta, uma bola precisa e de alta definição, a canhota para fazer a rede balançar, a torcida vibra, da pele até o osso, bola no fundo do gol, e a galera Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli faz a festa. Dali Ponte Preta, dali macaca, dali Ponte Preta, dali macaca, examada Ponte Preta, Leonaldo, camisa 18. O autor do gol, abre o placar do jogo no Majestoso. Ponte Preta 1, CRB 0. Valdemir Gomes. Pois não, Tigrão, 1-0, queremos ouvi-lo. Primeiro tempo, tecnicamente, muito abaixo daquilo que a gente poderia imaginar. De um time, que é a Ponte, que luta aí desesperadamente para não cair. E de um time que luta desesperadamente para subir. Então, eu acho que só pela pretensão das duas equipes, né, pelos objetivos muito bem definidos, não tem ninguém cumprindo tabela aí. A Ponte tenta permanecer e o CRB, né, está aí sempre frequentando o G4 e sempre criando no seu torcedor essa expectativa de ser promovido para a Série A no ano que vem. Por causa disso e em função de pretensões bem definidas, a gente imaginava um jogo melhor, né? Mas o jogo foi circo dos horrores. Aliás, o Leonaldo, esse menino aí, já me passaram aqui algumas mensagens, viu, Edu? Você sabia que a Hebe Camargo era de Taubaté, Edu? Taubaté, sim, exatamente. Sabia, Taubaté. Né?
Você sabia que o Mazzaropi também era de Taubaté? De Taubaté também, seu Tigrão, exatamente. Já mandaram aqui pra mim um zap aqui dizendo: o bisneto do Mazzaropi com a Hebe Camargo está salvando a ponte. Monteiro Lobato. Ele é loirinho. Ele bateu, claro que é um moleque atrevido. Moleque atrevido. Sobra ele bate, ele já fez 4 gols. Eu outro dia disse no nosso Bandeirantes Esportiva, eu não sei se você, um desses dias aí da semana, eu não sei se você estava ouvindo. Sim. Que ele me lembra muito o Birubiru do Corinthians. O Birubiru, o mais famoso de todos eles. Aquele que Vicente Mateus, histórico, presidente do Corinthians, foi buscar lá no Esporte, né? Isso. E aí perguntaram: o senhor foi buscar quem, senhor Vicente? E aí ele disse: o Lero Lero. Lero Lero. Era o Birubiru. Por que eu comparo? Não é porque ele é loirinho igual o Birubiru, não. É porque eu não consigo ainda definir o Leonaldo como segundo volante, como primeiro volante ou como um meia, né? O Birubiru era assim. Ele marcava uma barbaridade, corria o campo inteiro, mas de vez em quando aparecia na área e fazia gols decisivos, espetaculares, importantíssimos e surpreendentes para o Corinthians. Então eu fiz essa analogia aí, hoje ele mostrou isso. Até pela surpresa pro goleiro, olhou, viu aquele lemãozinho lá, esse lemãozinho aí tá com essa bola aí, vai tocar curtinho. Ele solta, ele é destro e solta a perna esquerda. O goleiro vai atrasado, muito atrasado, calculou mal, tomou por baixo, né? Puta de um frango. E a Ponte tá ganhando de 1-0 por quê? Primeiro, que ela tem aí o bisneto da Hebe Camargo com o Mazzaropi, de Taubaté. Segundo, porque o goleiro falhou, né? O goleiro falhou, tá vindo o Marco Júnior pro jogo. Marco Júnior, vai dormir cedo. Você é bom jogador, você vai ficar rico com o futebol. Tá vindo o Marco Júnior aí, eu vi lá no túnel. Vamos ver se eu tô certo ou tô errado. Depois o Lupe, claro, é função dele, ganha muito bem para isso. Ele é que vai confirmar. É a única situação, Tigrão. Sofrível, né? Sofrível, goleiros não trabalharam, os times errando, os times sem aquele apetite de fazer gol, só passe lateral, um jogo lento, um jogo muito picotado também pela arbitragem, muitas faltas, muitos passes errados, um jogo aquém daquilo que nós tínhamos de expectativa de qualidade volto a dizer, pelas pretensões muito bem definidas de ambas as equipes. A Ponte tentando escapar e o CRB tentando subir. Fraco o jogo, dois times assim, um com medo do outro, um não querendo dar o contra-ataque para o outro. Enfim, jogo nota 3 no primeiro tempo, onde a Ponte não foi pior do que o CRB e nem o CRB foi pior do que a Ponte. Tigrão. Ambos foram muito mal. Muito mal. Vai, Lupe. Marco Júnior na vaga do Leonaldi. Leonaldi, tô vendo aqui, problema no tornozelo esquerdo. Então Leonaldi sai machucado e Marco Júnior vem pro jogo. Essa é uma péssima notícia, né? Teria que jogar os dois juntos e não um no lugar do outro. Mas enfim, uma primeira etapa abaixo, onde num lance quase que fortuito, surpreendente, pontual, de falha do goleiro, também de surpresa do Leonaldi, que é destro, que pegou no bico da grande área do lado direito de ataque e surpreendeu todo mundo, meteu a bola e o goleiro aceitou e a Ponte vai ganhando numa vitória importantíssima, mas num jogo sem emoção, sem qualidade, sem nada de especial do ponto de vista técnico, e que tende agora, claro, no segundo tempo, a crescer sob todos os ângulos de análise em termos de qualidade. Por quê? Porque o CRB vai partir para cima da Ponte, vai expor as vulnerabilidades defensivas da Ponte, mas em compensação vai dar o contra-ataque para a Macaca tentar matar, e eu espero que tenhamos um segundo tempo melhor do que o primeiro no Moisés. Carlos Batista. Apita o árbitro. A bola está rolando
dominando no segundo tempo. Carlos Batista. E lá vou eu de novo, microfone Bandeirantes na mão e o futebol no coração. Começa o segundo tempo, o time da Macaca correndo atrás de uma grande vitória. Vai Macaca, 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 vai Macaca. 1-0, tá vencendo o gol de Leonaldi, que não volta para o segundo tempo. Vem dominando, recebe, domina, toca na bola. Martin entrou agora no segundo tempo, inverte lá pela ponta direita para Negueb, ele gira. Nildinho, é falta nele. É falta no campo de defesa, falta para Macaca. Antônio Lupi, alterações do jogo. Começando pela Ponte Preta, machucado, lesão, uma torção no tornozelo. 18, Leonaldi tá fora. 15, Marco Júnior tá no jogo. Marco Júnior com a 15 está no jogo. No CRB, 5, Claudinei. Claudinei com a 5 tá fora. 14, Martin tá no jogo. E o 9, o Careca, também ficou no vestiário. E entrou 19, Brandão. 18, Brandão. Domina no campo de ataque o time da Macaca, vem na beirada do campo, Moisés recolheu, soltando para Felipe Albuquerque, para Moisés, pé direito, cruzou na área, passa por todo mundo, foi embora para fora pela linha de fundo, mas faltou um segundo pro Rodrigão, a bola passou ventando no corpo dele, saiu à direita pela linha de fundo em tiro de meta para o CRB bater. E eu tive a sensação que um segundo para o Rodrigão é uma eternidade. Dificuldade para chegar na bola, se está bem posicionado, mandava para o fundo da casinha do Diogo Silva. É, na casinha, hoje transmitiu o empate do Guarani 2-2 em Goiânia contra o Vila Nova. Estava vencendo o Vila Nova 2-0 e tomou o empate. Júlio Nascimento comandou aqui na Bandeirantes. Domina, vem para a bola, Marco Júnior, domina, está fresquinho, entrou agora no segundo tempo, solta o jogo no campo de ataque. Vem para Moisés, para Felipe Albuquerque, para Moisés, pé direito, cruzou na área, subiu, tirou Caetano, a bola caiu na linha de fundo, Rafael Santos encara a marcação, chega Negueba, joga as pernas por baixo, ela vai para a linha lateral. Tocou na bola, os dois se estranharam. É arremesso, o árbitro pediu calma. Arremesso, vem para a bola Rafael Santos, para Rodrigão, para Rafael Santos. Meteu o pé canhoto, levantou na área, passa por toda a extensão da área. Vem na bola, Felipe Albuquerque dominou, recolheu na perna direita, soltou, fez sim, levou, tabelou com a canela do adversário, perdeu, recuperou. E o árbitro marcou a falta do Fecim. A falta lá dentro da área do CRB, falta para o time alagoano, Antônio Lupi. O Fecim perdeu, né? Demorou demais para soltar a bola, perdeu e aí teve que fazer a falta, reclamou, afirmou que foi na bola, só que não. Foi na canela do adversário e falta para o CRB. E olha, sem querer colocar um pé aí na piada do Tigrão, né? Do Leonaldi, bisneto do Mazzaropi com a Hebe Camargo. O Leonaldi não é de Taubaté, ele é de Pindamonhangaba. Leonaldi, Pindamonhangaba é a cidade natal do Leonaldi, não Taubaté. Ele veio para a ponte do Taubaté, mas ele não é de Taubaté. Portanto, ele não poderia ser o bisneto do Mazzaropi com a Hebe Camargo. Errou! Era lá que ele se encontrava, em Pinda. Você não deixa eu molhar o bico? É falta, Rodrigão recebeu, tomou um rapa por trás, é falta nele, Antônio Lupi. Lá pelo lado esquerdo do campo de ataque da Ponte Preta, fez a parede, dominou a bola e foi empurrado o Rodrigão. São dois jogadores da Ponte na bola, Moisés e o lateral esquerdo, Rafael Santos. Enquanto isso, os jogadores do banco vão pro aquecimento, é falta para Macaca.
Macaca vem com a atitude agressiva, abrasiva no segundo tempo, tomando a iniciativa de jogo. É falta lá pelo setor esquerdo no segundo tempo, ataca contra o gol da linha do trem. Zagueirada na área, vamos ver quem é que vem. Vai tomando posição para fazer a cobrança. Rafael Santos deixou com Moisés, pé direito, cruzou na área, desvio de cabeça, vai embora. Para fora pela linha de fundo, desvio na defesa, último toque do zagueiro, escanteio para Macaca bater. Por muito pouco o Ryan não toca na bola. Foi primoroso, foi primordial o desvio do jogador do CRB. Macaca ganha escanteio, Rafael Santos na bola. Rafael Santos vem para a bola para fazer a cobrança de escanteio. Toma posição, arma aperta, canhota, zagueirada da Macaca na área. Partiu Rafael Santos, mandou por baixo, a bola pingou na área. Subiu lá atrás, Romão, afasta, tira. A bola voltou com o time da Macaca, lançamento na área para Rodrigão, a bola bateu. Houve um toque ali de braço, o time do CRB pediu, o árbitro mandou seguir. Bola lançada no campo de ataque, Negueba não conseguiu chegar. Foi correndo ali com o freio de mão puxado, queimando pastilha. Não conseguiu chegar e arremesso no campo de defesa pela esquerda. Bem, vamos lá então, começo com você, Tigrão, as alterações aí no jogo e uma alteração na Macaca. Não é boa, né, a saída do Leonaldo, que é um motorzinho do time, é um cara que defende, ataca, aparece como elemento surpresa. E ele dá uma liga, dá um casamento muito bom na dupla de volantes jovens, volantes vigorosos da Ponte, exatamente com o Marco Júnior. É bom os dois juntos e não um entrando no lugar do outro. Então essa alteração ela não é legal para a Ponte, né? Ela diminui, inclusive, a intensidade de velocidade, de marcação e também de aproximação por surpresa do meio-campo para frente do time da Ponte. Mas ela foi por uma eventualidade médica, então a gente tem que entender a primeira do Gilson Kleina em cima não de uma opção tática ou técnica, mas sim por causa de uma emergência médica. Não gostei, mas não posso criticar. Não é bom para a Ponte. Essa alteração ela diminui a qualidade técnica do time, porque eu gosto do Marco Júnior, mas o Leonaldo é mais jogador. E para você, Gleger Zorzinho, as alterações do jogo. É claro que se não fosse por motivo de contusão, não teria mexido, né? O time terminou vencendo, jogando bem. Agora, o Marco Júnior ele tem uma característica parecida com a do Leonaldo, né? De chegar, de encostar. É claro que para mim também o Leonaldo é mais jogador, mas a Ponte não perde muito não, viu, Batistão? E o Marco Júnior tem uma característica legal, que é a recomposição. Então a Ponte defensivamente fica um pouco mais fortalecida. Placar de 1-0, o time da Macaca vai vencendo o Leonaldo, saiu, portanto, no intervalo com uma contusão no tornozelo. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, 2 lojas em Campinas, Avenida Alberto Medal João 303, Jardim Santa Eudóxia, e da Rua Armando Frederico Renganeschi 168, no Ouro Verde em Campinas. Cirúrgica Popular. Domina, vem Romão para o time do CRB na lateral do campo, ele puxa, arruma para o campo de ataque, rola rasteirinho para Jean Patrick, trabalha na esquerda, recua no campo de defesa, vem pela direita, ultrapassa a linha na metade do campo, vem rompendo a fronteira para fazer o passe para Reginaldo, erra o passe. Time do CRB extremamente nervoso, errando os passes, a Ponte está vencendo a partida no Majestoso. É arremesso no campo de defesa, vai cobrar Rafael Santos, está autorizado, levanta a bola, erra a cobrança de arremesso, retoma o time do CRB, chega lá atrás, Fábio Sanches afasta, a bola caiu com Moisés, ele dominou, tentou adiantar, a bola adiantou demais, perdeu, recupera, vem Jean Patrick dominando, recebe na perna direita, soltando na lateral pela direita, Reginaldo vem para fazer o passe, toca curto para Diego Torres, ele arruma, recua, chama Gum que vem pela meia direita na
na zaga central. Trabalha na perna direita, meteu na lateral para Reginaldo, volta a bola para Gum. Trabalha o jogo lá atrás, o time do CRB, bola curtinha. Vem dominando pelo lado esquerdo, tenta o passe Caetano na lateral. Guilherme Romão carrega, rolando rasteirinho, tocou um pouco mais à frente em cima da marcação, a bola volta, sobra ainda com o time do CRB, vem Martin, dominou na tabela por dentro, Diego Torres na lateral, já da grande área, ele tenta a passagem, vem pela esquerda, Romão, cruzou na área, subiu o toque de cabeça, a bola vai embora. Subiu o Brandão, Júnior Brandão tocou nela, mas errou, a bola passou à esquerda de Ivan Quaresma, tiro de meta para Macaca bater. E o cruzamento do Romão foi com estilo de 3 dedos, buscando o camisa número 18, Brandão, que entrou no intervalo do jogo. Ele cabeceou, mas sem direção, tiro de meta por Ivan Quaresma, só que o jogo tá parado. Tem um jogador da Macaca caído no sistema defensivo. É o Ryan, tá caído, tá sentindo o jogo paralisado. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 5 minutos passados, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona é aqui, majestoso, Ponte Preta, gol de Leonaldi na frente, Ponte Preta 1, CRB 0, Edu. Olha, é o seguinte, Vila Nova e Guarani foi 2-2, lances polêmicos que deram muito o que falar, porque o VAR não funcionou em Goiânia. Então, muitas pendências nesse jogo 2-2. Estava 2-0 Vila Nova. No segundo tempo, empata o Guarani com o Matheus Ludic e Lucão do Break. O Guarani chegou até a virar 3-2, mas a bandeirinha anulou o gol aí do Lucão do Break. Olha a Ponte Preta nesse momento, em Macaquinha, ela é 14ª com 42 pontos. Ultrapassou o Remo. A diferença da Ponte para o Londrina, nesse momento, de 4 pontos. Você confere também essa transmissão no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Detalhe no ar. Ryan não tem condições de continuar no jogo. Está indo embora no carro Maca e o Ednei, camisa número 3, vem para o jogo. 4, Ryan machucado, tá fora. Ednei com a camisa número 3 está no jogo. Rocha Autopeças há 29 anos, oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse o site rochaautopeças.com.br, escolha o WhatsApp da loja mais próxima de você e agilize o orçamento. Ô, Tigrão, saiu o Ryan, impressionante, né? Esse rapaz vem sendo terrivelmente perseguido por contusões sucessivas, estava numa fase boa, legal, mas infelizmente mais uma contusão e essa alteração na Macaca. É traumática essa, não é muscular, nada, ele tomou um pisão no tornozelo, né? Na dividida, subiu para dividir de cabeça com o Júnior Brandão, que caiu sobre o tornozelo dele e pisou, né? Não, eu acredito que não deva ser nada assim mais sério. Ele fazia uma belíssima partida, tem muita técnica. É canhoto, é jogador elegante. Até para marcar, ele é elegante. Tem muita técnica, sai jogando de cabeça erguida, dá um suporte bom de cobertura ali do lado esquerdo quando o Rafael Santos desce. Fazia boa partida. Tomara que entre bem o Ednei. Agora tem aquela história, né? O Ednei é destro e ele sempre joga do lado direito. Nós vamos observar direitinho, mas me parece que ele não mexe no Fábio Sanches. E o Ednei entra meio torto, meio deslocadão, meio fora, meio peixe fora d'água, fora do aquário, mas entra marcando pelo lado esquerdo, pelo menos pelo primeiro movimento que a gente viu aí. Vamos observar nos próximos minutos, mas parece sim que o Ednei destro vai marcar pelo lado esquerdo, o que é um perigo. Cor Bela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha de protetores Sparlaxatol. Atendimento, variedade e qualidade, só tem ela, Cor Bela. E para você, Gleger Zorzinho, alteração forçada no Gilson Kleina por contusão. É, mais uma, né, Batista? Mais uma por contusão. O Ednei estava
recebeu a oportunidade em alguns jogos aí, foi bem. Gostei da participação dele. Entra ali cheio de moral aí, é claro, lá pelo lado esquerdo deslocado um pouco, mas para ele estar jogando ali, provavelmente já deve ter treinado. Olha aí o CRB. Domina o time do CRB, partiu o pé direito, bateu na trave! Na trave! Um contra-golpe rápido e fatal, ou quase fatal. Lançamento lá pela direita, partiu o Júnior Brandão, uma pancada, a bola explodiu no pau. Que perigo! Por muito pouco, CRB não empata o jogo, Antônio Lupi. E numa falha do Ednei, que acabou de entrar, foi tentar fazer o corte, furou e sobrou pro Brandão, que é especialista ali dentro da grande área, só que pra sorte da Ponte, carimbou a trave. Tiro de meta pro Ivan Quaresma. Completando o seu raciocínio, Glagher. Esse que é o problema, né, do zagueiro deslocado lá pelo lado esquerdo. Deve ter treinado, mas tem dificuldade, né, Batista? Então precisa reposicioná-lo. Eu tentaria um posicionamento diferente com o Fábio Sanches jogando lá pela esquerda. Já tá com o ritmo do jogo, né? Já tá aí aquecido no clima da partida. Aí o cara entra e a gente percebe o CRB muito forte lá pelo lado direito de ataque. Então vamos ver como é que se porta aí o Ednei. Eu inverteria. Eu colocaria o Fábio Sanches lá do lado esquerdo e traria o Ednei aqui pro lado direito. Mas ele já entrou lá do lado esquerdo, já cometeu uma falha que quase resultou no gol do CRB. E o Fábio Sanches continua na direita. Eu não sei se o Gilson Kleina não quis mexer em duas para consertar uma, ou então foi o próprio jogador, o Ednei, que pediu para entrar lá do lado esquerdo, né? Normalmente é o treinador que dá a orientação. Arremesso lateral vem para Guilherme Romão para repor no campo de ataque. Placar de 1-0. O time da Macaca quase tomou o gol com Júnior Brandão. Vem para dentro do círculo central. Trabalha lá pela direita no campo de ataque. Reginaldo ajeita a bola na perna direita. Vem para o cruzamento. Levantou na área. Subiu lá atrás. Ednei de cabeça. Afastou Moisés. Não conseguiu dominar. Chegou Romão. Tocou para Jajá. Partiu. Levou para a linha de fundo. Chegou lá atrás para tirar Felipe Albuquerque, disputou, perdeu, voltou, recuperou, tocou a bola para Moisés. Embora o time da Macaca, lançamento para Rodrigão, ele de perna direita usou o corpo do adversário para ganhar o arremesso lateral. Rodrigão sempre faz isso para não arrancar, porque não tem arranque, não tem velocidade. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 17,5 segundo tempo. E veio o time da Ponte, dominou, Fessim, rolou pra dentro da grande área. Moisés limpou o pé canhoto, bateu, vai embora. Pra fora pela linha de fundo. Uma jogada impressionante, Fessim dominou, partiu, Moisés recebeu, tirou do gol e bateu de perna canhota, a bola passou lambendo o travessão, raspou a trave e foi embora. E acontecendo um golaço, mas caprichosamente a bola subiu um pouquinho, é tiro de meta para o CRB bater. Méritos total para o Fessim, que acreditou no lance, ficou com a bola e deu passe para o Moisés, que fintou a marcação do Gum e de perna esquerda buscava o ângulo direito. A bola subiu um pouquinho, tirou tinta, tiro de meta para o Diogo Silva. E é uma coincidência impressionante, né? Porque o Ryan sofreu torção no tornozelo. Tornozelo direito. E Léo Naldi também torcendo o tornozelo, mas esquerdo. Domina Jean Patrick, vem para a bola tocando pela esquerda. Romão tentou o cruzamento, a bola explodiu lá atrás em Marco Júnior. É arremesso lateral pela esquerda para o time alagoano. Corbela Tintas, a parceira do pintor. Aqui você encontra a linha Coral, decora, efeitos, atendimento, variedade, qualidade. Só tem ela, Corbela. Moisés deu o bote, a bola no erro na saída de bola. Sobrou com o Rodrigão, dominou. Tentou o cruzamento lá pela esquerda para Niltinho. Chegou Reginaldo, tirou Niltinho, não conseguiu pegar. A bola voltou, o árbitro parou, marcou falta.
Paralisou o árbitro marcando a falta do Nildinho. Falta lá atrás, é falta para o CRB que vai mudar, Antônio Lupi. Tá saindo o argentino, camisa 10, Diego Torres. Diego Torres, camisa 10, está indo embora e tá entrando camisa número 17, o Bressan. Bressan com a 17 está no jogo. E saiu 24, Emerson. Emerson 24 tá fora. E o camisa número 7, Pablo. Pablo com a 7 está no jogo. Duas alterações. Técnico Alan Al processando duas alterações no time do CRB. Mexe, portanto, em duas oportunidades. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, produtos para o cuidado com a sua saúde e bem-estar. Álcool gel 70% pelos melhores preços, ataduras, moderadores, meias de compressão, cadeiras de roda e banho e muito mais. Diz que entregas, o WhatsApp é o 999 47 19 80. Cirúrgica Popular. Estamos nos aproximando agora já com 20 minutos. 20 minutos do segundo tempo. O tempo vai passando e a Ponte Preta vai vencendo. Uma vitória importantíssima até aqui. Já toca na bola pela esquerda para Romão. Ele se manda no campo de ataque com Felipe Albuquerque na marcação. Marco Júnior chega, se aproxima. Toma, dominou e rolou, soltou para Moisés. Passe de calcanhar para Marco Júnior. Rolou para Moisés. Vai pela lateral da grande área. Encarou a marcação, levou para a área, tentou o cruzamento, veio para a bola, pé direito, o Rodrigão bateu o Diogo Silva. É entrada da área, Rodrigão, pé direito, passe do Moisés. Chute saiu fraco, mas o Diogo Silva estava ligado, atento, pegou firme, sem rebote, Antônio Lupi. Jogada que começou com um roubo de bola do Felipe Albuquerque. Moisés e Marco Júnior puxaram o contra-ataque. Moisés cruzou, a bola sobrou para o Rodrigão, que bateu fraco, para a defesa do Diogo Silva, que estava atento. Jean Patrick domina para o time vermelho do CRB no campo de ataque. Bola aberta pela direita, na beirada do campo, domina pela direita, Reginaldo recua, 21 minutos, quase 22, etapa final. Placar de 1-0, gol de Leonaldo no primeiro tempo. Bola dominada no campo de ataque pela intermediária adversária, Jean Patrick rolando pela meia. O time do CRB vai rondando o campo de ataque, o time inteiro. Lá na frente, no campo de ataque, Jean Patrick, pé direito. Fez o cruzamento em cima da defesa da Macaca. Vem para brigar pela posse de bola, Rodrigão. No rebote apareceu Marco Júnior para dominar, soltando para Moisés. Escapa, segurou, prendeu, girou em cima da marcação, perdeu, recuperou, perdeu de novo. Se manda, vai para a bola, Romão. Vem por baixo, Moisés veio na bola. Limpo, recupera a posse de bola, ficou caído o jogador do CRB. E a bola foi atirada para fora para o atendimento ao camisa número 6, Guilherme Romão, que está caído em Lupi. Mas já levantou, já está brigando com o árbitro. O Alan Al também discute com o Delson Fernando Freitas da Silva. E o técnico do CRB recebe cartão amarelo. Mesmo ali mancando, até por conta de uma lesão que ele sofreu no joelho, recebe cartão amarelo o técnico da equipe do CRB, que mexe pela última vez. 22, Jean Patrick. Jean Patrick está indo embora com a 22. 8, o Wesley, aquele mesmo, veterano, o Wesley está no jogo. Mais uma alteração, a última, portanto, do Alan Al. Acompanhe o melhor do futebol de Campinas no portal carlosbatista.com.br. O torcedor não tem trabalho de ficar procurando a matéria, é tudo fácil, rápido de localizar. Acompanhe também o portal CB nas redes sociais e no youtube.com/Carlos Batista. Som do estádio. Legal, hein? Ficamos muito tempo sem ouvir o som do estádio. Tava com saudade, hein, Lupe? Até do locutor do estádio aí anunciando alterações, né? É verdade, Batista. A gente aos poucos, né? A gente só dá valor quando perde, né? É verdade, você tem razão. E a gente ainda, eu tenho mais vontade ainda de voltar ali atrás do gol para ouvir a conversa dos atletas dentro de campo. A gente fica aqui na cabine, mas só de voltar já tá bom demais. E vem a Macaca.
E vem a Macaca vencendo o jogo, placar de 1-0. Se manda no campo de ataque, vem pelo lado esquerdo, Moisés dominou, rolou para dentro da grande área, chega para tirar, tira, afasta algum, jogou para a linha lateral, é arremesso pela esquerda, está autorizado. Vai o time da Ponte com Rafael Santos para fazer a reposição. 24 minutos, o tempo vai passando, a Ponte Preta vencendo, uma vitória importantíssima. Cobrança de arremesso lateral, Rodrigão se manda no fundo do campo, tentou o cruzamento, a bola tocou no Reginaldo, foi embora pela linha de fundo, é escanteio para Macaca bater. É o terceiro escanteio da Ponte no jogo. Batista, você se lembra quando eu disse no início da jornada quantos torcedores tinha no Majestoso? 2.700. Daqui a pouco, público e renda. Escanteio, vem pra bola o time da Macaca pra cobrança. Rafael Santos, autorizado, vem pra dentro da grande área, zagueirada partiu, Rafael Santos levantou na área, subiu de cabeça, afasta, tira. Moisés chegou, deu uma espirrada, a bola voltou lá atrás do campo de defesa. Vem, chega, recua Ednei, vai pra dentro da grande área, estoura, bate Ivan Quaresma, que não fez nenhuma grande defesa no jogo até aqui. Levanta, mas erra, vem no contragolpe, domina do campo de ataque. O time do CRB na marca de 25 minutos passados da etapa final, placar de 1-0. Recebe pela esquerda, dominou com, vem pra bola dominando o time do CRB com toque de perna direita. Lança na frente pela meia, placar de 1-0, tá perdendo o jogo o CRB. Tentou com o lançamento no campo de ataque, chegou Ednei, deu uma lascada na bola, ela saiu pra trás e de lado, ele foi lá na lateral para buscar, conseguiu, realinhou a jogada e tocou para Moisés no campo de ataque, ele vem na velocidade para Rodrigão, ele foi absorvido, tragado pela marcação do CRB. Wesley domina, se banda, vai embora para o campo de ataque, entregando lá pela ponta direita no campo de ataque, tentou a passagem, Reginaldo recua, vem para o jogo, domina pela meia, trabalha Marta, recolhe, domina, toca o jogo pela esquerda, vem para a bola para fazer o passe, bola aberta pela ponta canhota, já pé direito, levantou na área, vem de soco, Ivan Quaresma tirou, a bola voltou, bola viva, vem Wesley, tentou dominar, Reginaldo partiu, chega Rafael Santos, afasta, lançou no campo de ataque, Gum chegou na proteção, recua lá atrás no campo de defesa, vem Diogo Silva para dominar. E o goleiro Ivan Quaresma, naquele lance que ele saiu de soco, sentiu, tá caído em Lupi. E o árbitro não deu nem falta, e ele foi atingido sim. Por isso que quando a bola saiu ali para o campo defensivo, ele desabou. Ivan Quaresma tá caído, e eu aproveito para informar público e renda. E foi por isso aqui, ó, que eu não acertei. Público total, 2.795. 2.795 torcedores. Renda, R$36.055. Foi quase, hein, Batistão? Ah, você acertou. Eu considero acerto, né? Porque acertou! Não saiu da casa dos 100. Ou seja, não foi 2.800 e alguma coisa, foi 2.795. Então você acertou, parabéns, hein, Lupe? Que visão, hein? Que olhar clínico. Muito obrigado, Batista. Palavras assim acabam me emocionando, mas realmente trabalhei muito para ter essa visão e graças a Deus hoje eu tive uma noite feliz e consegui acertar o público. E atenção, torcedor, a Bandeirantes marca o tempo de jogo. 27 minutos, quase 28, etapa final. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona, estádio Moisés Lucarelli, gol de Leonaldo no primeiro tempo. Ponte Preta 1, CRB 0, Edu. Olha, a Ponte, 14ª nesse momento, está indo para 42. Ela está a 4 pontos do último, do Londrina, né, que é o primeiro na zona de rebaixamento, hein? Se distancia a 4 pontos. E na quinta-feira, a Macaca recebe o Botafogo. O Botafogo é líder da Série B com 62. Botafogo
Botafogo meteu 4-0 no Vasco em São Januário e o Botafogo pode subir aqui contra a Ponte, hein? Pode subir. Guarani empatou 2-2 com o Vira-Lá e é 7º colocado com 53 o Guarani. Guarani está 2 pontos do 4º colocado, que é o Goiás. A Ponte que já foi prejudicada terrivelmente na partida contra o Vila Nova. Teve um pênalti marcado para o Vila Nova inexistente. A própria CBF admitiu que não houve o pênalti, toque de mão marcado pelo VAR. E, portanto, o time do Vila Nova foi beneficiado no jogo contra a Macaca. E hoje o Vila Nova voltou a ser beneficiado. No caso de hoje não tinha VAR. O VAR, coincidentemente, contra o Vila Nova, antes do início da partida, não funcionou. Arremesso lateral, Felipe Albuquerque colocou a bola na área. Chega atrás para tirar, sai jogando o time do CRB. Romão toca, bate, levanta o lateral esquerdo, metendo a bola no campo de ataque. Subiu o Fábio Sanches de cabeça, tira e a falta. Falta no Marcos Júnior pela meia direita. Campo de ataque para Ponte Preta bater. É falta para Macaca, Antônio Lupi. E eu tô aqui bem próximo do banco de reservas. Niltinho já sinalizou aqui que não tem mais condições de ficar no campo. Daqui a pouco o Gilson Kleina vai mexer 2 vezes. Thales e Iago. Thales e Iago daqui a pouco na Macaca. Os donos da bola de segunda a sexta-feira, 12h30 na tela da Band. O futebol da região com matérias especiais, compactos dos jogos e os gols da rodada. Participe das enquetes pelo WhatsApp 971021493. Bola dominada, o time da Macaca se manda no campo de defesa, vence o jogo, placar de 1-0, gol de Leonaldi. Lançamento lá para Rodrigão, ele não consegue dominar, recupera a posse de bola, entretanto a Macaca com Feci. Para Moisés, ele partiu na velocidade, rolou para Rodrigão, entrou na área, saiu dela, enfiou lá na lateral pelo setor esquerdo, dominou Rafael Santos para Rodrigão, levou pro fundo, adiantou demais a bola. O Rodrigão tecnicamente é sofrível, ele tem uma dificuldade imensa e ele sai ali arrumando inclusive o GPS, que ele fica amarrado com uma espécie de sutiã, né? Mulher que fica sempre arrumando ali o sutiã. E o Rodrigão perdeu a bola, adiantou demais e saiu arrumando o sutiã, hein, Antônio Lupi? Eu tenho a sensação, Batista, que a cabeça do Rodrigão é a cabeça quando ele surgiu lá no Campinense, depois foi para o Santos, Avaí. A cabeça dele pensa, só que o corpo não consegue executar. Por isso o Rodrigão se atrapalhou todo no lance e a Ponte mexe 2 vezes. 7, Niltinho. Niltinho com a 7 está indo embora e o 71, Iago. Iago com a 71 está no jogo. Niltinho está desabado no gramado. Carrumaca entrando neste momento para retirar o camisa 7. Niltinho com a 7 está fora. 71 Iago. E o 20, o Fecim também está indo embora. Fecim com a 20 está fora. 98 Thales está no jogo. Vamos lá, Tigrão, começa com você a análise, as alterações e os jogadores que saíram, a sua análise de Fecim. Niltinho diz aí, Tigrão. Bom, Niltinho sumiu no segundo tempo, você quase não falou o nome dele, caiu muito fisicamente, né? E nós estamos falando exatamente do Niltinho. Agora, o Fecim é um caso a ser estudado no laboratório de análises pessoais, psicológicas e espirituais da Unicamp. Ele também tem hora que entra bem, parece que, nossa, tá aí, ó, apareceu aí o novo canhoto habilidoso do futebol mundial. E aí, você fica 25 minutos sem falar o nome dele. É um problema, é um jogador muito instável, muito irregular, saiu. Mas eu não tiraria o Fecim, tiraria o Niltinho sim, que pediu para sair, mas não tiraria o Fecim. Tiraria o Rodrigão para ver se a Ponte consegue jogar com 11. Porque com o Rodrigão em campo ela joga com 10. Placar de 1-0, gol de Leonaldi. Está vencendo o time da Macaca. O jogo está paralisado, está caído o Ednei. Aliás, não é o Ednei que está caído, não. É o Iago. É o Iago.
Tá caído, o árbitro pediu para o jogo ser paralisado. Parece ser algum problema ali na garganta. Ele tá sentindo, hein, Lupi? Tá sentindo, tá caído. Tanto é que a Ponte tinha o contra-ataque, jogou a bola para fora pro atendimento médico em relação ao Iago. Aparentemente ali algo no rosto, na região dos olhos. O Gum pede pressa, mas realmente preocupa a situação do Iago Henrique, camisa número 31. Rocha Autopeças, as marcas mais conceituadas do mercado. Ótima qualidade, preço justo, variedade de peças originais e de reposição. Para veículos nacionais e importados, acesse rochaautopeças.com.br. Gleger Zorzinho, a sua análise falando do jogo 1-0, Macaca vencendo e as alterações da Ponte. Eu acho que a Ponte, esses jogadores cansaram, né, Batista? O Niltinho, como aconteceu na última partida, ele fez um bom primeiro tempo, mas aí cansou no segundo tempo, apareceu muito pouco. Eu também não teria tirado o Fecim, não. Eu teria tentado uma outra alternativa, tiraria o Rodrigão e colocaria o Thales, para ter um pouco mais de mobilidade, numa hora em que você roubar essa bola, ter velocidade. Acho que essa seria a substituição ideal. Mas vamos ver como é que se comporta a Ponte, que defensivamente, até o momento, está bem legal, está bem postada, está sólida, né? O Ivan participa pouco, só naquele lance ali que o Ednei acabou errando no lance e a bola pegou na trave. Mas num contexto geral, defensivamente falando, a Ponte está muito bem. Que continue assim até o final. Voltou. A informação. Iago Henrique está prontinho para entrar, mas ainda não recebeu autorização do árbitro. Corbela Tintas, a parceiro do pintor. Aqui você encontra a linha Coral Decora. Atendimento, variedade e qualidade. Só tem ela, Corbela. Placar de 1-0. Vai vencendo a partida o time do Macaca. Gol de Leonaldi. Jogo difícil, jogo duro. 36 minutos, etapa final. É arremesso lateral pela esquerda. A torcida fica atento, ainda não solta o grito. A Macaca ainda não conseguiu vencer diante da sua torcida. Uma derrota e um empate. Vai vencendo hoje, placar de 1-0, mas tem jogo ainda pela frente. E atenção, torcedor. A Bandeirantes marca o tempo de jogo. 36,5, segundo tempo. Conferindo o placar do futebol na Bandeirantes. Campeonato Brasileiro, Série B, Bezona. Bezona é aqui na Bandeirantes, para todo o Brasil. Majestoso gol de Leonaldi, Ponte Preta 1, CRB 0. E vem no campo de ataque Rodrigão, ganhou na saída de bola, o goleiro saiu, é falta no Rodrigão. Tá expulso Diogo Silva, o goleiro do CRB. E o técnico Alan já fez as 5 substituições. Rodrigão marcando a saída de bola, deu o bote, tomou e aí o goleiro saiu desesperado. Saiu pra cima do Rodrigão e acertou a canela do Rodrigão. Derrubou camisa 9 da Macaca e está expulso o goleiro do CRB, Antônio Lupi. E o torcedor da Ponte comemora a expulsão do Diogo Silva como se fosse um gol. E a expulsão foi justa. E méritos pro Rodrigão, que dessa vez se esticou todo na linha do passe, fez o desarme, levantou, ganhou do goleiro e aí ele chegou com a sola no joelho do Rodrigão. Diogo Silva está expulso. O Alan Al já fez a 5. Vai um jogador da linha pro gol do CRB. Vamos esperar a definição do Alan Al. Ele está conversando com os jogadores para decidir quem é que vai substituir o Diogo Silva. Gleger Zorzinho, você que vai pro VAR. Especialista. Quem vai? O árbitro está indo consultar o VAR. Acredito que para ver sobre o lance da expulsão. O árbitro está indo em direção à cabine do VAR aqui no Moisés Lucarelli. Eu tenho impressão, gostaria até de ouvir os companheiros. Ele vai consultar o VAR para saber se havia ali um ataque promissor para gol. Que é isso que manda a regra, não é? É o ataque promissor para gol. O Rodrigão estava num ataque promissor para gol
ou não? Gleger Zorzinho. Olha, Batista, no lance dá pra ver que pega, né? O Diogo atinge o Rodrigão. Ó, falta houve, tô dizendo com relação à expulsão. Eu acho que foi corretamente expulso. Eu teria expulsado também. Olha, se o Rodrigão ganha, ele faz o gol. Se ele não é derrubado, ó, nesse lance por trás dá pra ver, ó. Olha lá. O árbitro ainda está analisando a imagem aqui na cabine do VAR. Eu aqui tive a sensação também que ele deu um toque na bola por cima e o Diogo Silva veio nas pernas. A linha de passe dos dois zagueiros, elas estavam bem distantes. E o Rodrigão, na minha opinião, até querendo opinar aqui, não sou comentarista, mas a expulsão foi justa, Batista. É o seguinte, o Tigrão, a falta houve, inegável, não tem como não marcar a falta. O que o árbitro está vendo, acredito eu, lá no VAR, é para saber se é lance de expulsão ou não. O que você acha? Ele vai cancelar a expulsão, porque o goleiro acerta primeiro na bola e depois, no impacto, na sequência, no lance continuado, há o choque do pé dele com a perna canela direita do Rodrigão. Eu acho que ele vai cancelar a expulsão. Não tenho muita dúvida com relação a isso, até porque o goleiro vem visando a bola e depois que acerta a bola dá uma recolhida na perna. A decisão vai sair agora. É muito polêmico isso, mas eu acho que ele vai cancelar o cartão vermelho. Ele está correndo em direção ao goleiro, ele não coloca a mão no bolso, ele vai correndo em direção ao goleiro, coloca-lhe a mão no bolso, tira o cartão amarelo do bolso, vai cancelar a expulsão. Ele cancela a expulsão e dá o cartão amarelo para o Diogo Silva. Perfeito. O Tigrão antecipou aquilo que ia acontecer. E na prática aconteceu exatamente aquilo que o Valdemir Gomes antecipou para o ouvinte da Bandeirantes. Portanto, está anulada a expulsão do goleiro. O goleiro vai continuar no jogo, Diogo Silva. O VAR anula a expulsão. Cartão amarelo, portanto, para Diogo Silva. Nem amarelo ele tomou. Não, recebeu amarelo. Recebeu amarelo. Recebeu o cartão amarelo. Ele faz um sinal com a mão anulando o vermelho e aplica o cartão amarelo. O goleiro Diogo Silva recebe o cartão amarelo. Falta para Macaca bater. Momento de grande expectativa. Estádio Moisés Lucarelli, a Ponte vencendo a partida. Vamos ver quem é que vem. Um trio de jogadores ali posicionados. Rafael Santos bate com a esquerda, Moisés com a direita. O meu coração está pedindo gol. Parte o pé canhoto. Rafael Santos bateu, Thales bateu, vai embora pela linha de fundo. É tiro de meta para o CRB bater. Thales, camisa 98, tentou a bola por cima da barreira, só que subiu demais. Tiro de meta para o Diogo Silva. Cirúrgica Popular, especializada em artigos médicos e hospitalares, 2 lojas em Campinas. Avenida Alberto Medal João 303, Jardim Santa Eudóxia. E na Rua Armando Frederico Ranganeschi 168, no Ouro Verde, em Campinas. Cirúrgica Popular. Placar de 1-0, o time do Macaca vai vencendo o jogo, vitória importantíssima, já domina para o time do CRB na pressão pela direita, lançamento, erra o passe, recupera a posse de bola, vem Iago, toca para Moisés, outra vez para Iago, domina para fazer o passe, mas erra, arma contra golpe, domina o time do CRB no campo de ataque, Bressan, toca a bola para Wesley, domina, passa o pé direito, penteia a bola, lançou do outro lado para Romão, ele partiu na velocidade, Moisés vem na recomposição, vem na marcação, segurou Romão, tocou para Bressan, pé direito, bateu cruzado, chega lá atrás, Marco Júnior afasta, tira, a bola sobrou reboteada com Reginaldo, ele domina, entrega para Wesley, recebe, recua, toca, Caetano vem no campo de defesa, o quarto zagueiro para dominar, entregando para Martin dentro do círculo central, para Gum, virando outra vez para Caetano pela esquerda, o time do CRB toca a bola no campo de ataque, perde o jogo, placar de 1-0 para Wesley, ele dominou, rolou para Jajá, voltou para Wesley, dominou, prendeu
cedeu, abriu o jogo lá pela meia direita no campo de ataque, vai se mandando no campo de ataque o zagueiro Gum lá na frente para Reginaldo, na tabela, partiu, vai para a linha de fundo, Reginaldo, pé direito, cruzou na área, subiu Fábio Sanches para tirar, a bola vai para a linha lateral. Arremesso para o time do CRB, vem na pressão, o jogo fica dramático. 44, domina, vai para o campo de ataque, o Wesley dominou, lançou na entrada da grande área, chega bem, lá atrás tirou, afastou Moisés, parte no contragolpe, entregando a bola para Thales, ele domina, puxa para a penta direita, entregando para Marco Júnior, partiu na velocidade, fez o passe, Thales, escapou da marcação, opa! Falta, aliás, uma falta dupla. Houve uma falta no Marco Júnior e depois uma outra no Thales. A falta foi marcada, a primeira para Macaca bater. No Marco Júnior, quando tinha a posse da bola, ele foi derrubado. E por isso a falta está marcada. Daqui a pouco, Lucas Cândido na ponte. Lucas Cândido, vem aí, é falta, Fábio Sanches cobra no campo de ataque, abriu na ponta direita, vem Marcos Júnior, ele recolhe com 2 a marcar, tentou passe no ponto futuro, errou, chega lá atrás para tirar, corta a defesa do time do CRB, a bola vai sobrar com Fábio Sanches, ele recua, vem Ivan Quaresma, bate, levanta de perna direita, no campo de ataque, chega de cabeça, Caetano tira, mas a bola sobra com o time da Ponte, Iago, é falta não, o árbitro manda seguir, deu vantagem, se manda Moisés, rolou na lateral pelo setor esquerdo, Rafael Santos cruzou na área, Gum, chega pra tirar, afasta, veio no contragolpe o time do CRB, mas não consegue engatar a sequência da jogada, tira, afasta, Fábio Sanches lançou no campo de ataque, Moisés cometeu a falta em Romão. Mais 8. É falta no campo defensivo, pois não. 8 minutos de acréscimos, 8 minutos nessa segunda etapa, pedindo desculpa pro Tigrão, não deu nenhum cartão amarelo pro Diogo Silva, Tigrão tinha razão, perdão. Tem coisa que é legal, tem coisa que é super legal. E o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes é super legal. Muito obrigado, meu amigo. E tem oferecimento de Supermercado Taquaral. Aqui você é especial, tem de tudo para você pelo melhor preço, é muito mais economia em cada compra. Acesse Supermercado Taquaral.com.br. Rocha Autopeças há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preço justo. Acesse rochaautopeças.com.br e na Corbela Tintas você encontra a linha Coral Decora e o melhor preço. Acesse corbelatintas.com.br. Corra Bela com 2 L's. Mexeu. Vai. 31, Iago Henrique tá fora. Iago Henrique, 31, sai do jogo. 14, Lucas Cândido tá no jogo. Lucas Cândido está no jogo, número 14. O tempo vai passando. 47, 8 minutos no additional time. Vai seguir o sofrimento. É a primeira vitória da Macaca diante da sua torcida. E vem no contragolpe, bola lançada no campo de ataque. Trabalha pela direita, tenta o domínio, mas lá em cima da marcação. Vai para a bola Pablo. Ele passou pela marcação do primeiro, mas ficou preso no caixote de marcação da Macaca. Estoura lá de trás. Tira de qualquer jeito. Gum pega o rebote. Domina no campo de defesa, entregando para Wesley. Levanta de perto à direita, Felipe Albuquerque na entrada da grande área. Tiro de cabeça, a bola sobre com Moisés. Ele domina, entregando para Rodrigão. Ele prende a bola no ataque, gira o corpo em cima da marcação dentro do círculo central. Abriu, lateralizando a jogada pela esquerda para Iago. Ele pisa na bola, arruma, desiste de atacar. Recua para Rafael Santos. Vem na bola para fazer o passe. Tocou para Rodrigão na frente. Rafael Santos tentou o passe. Thales erra, tira. Vem Rafael Bressano, contragolpe, tentou o passe, vem bem lá atrás para afastar Ednei, tira, vem no contragolpe, domina, se manda o time da Macaca, 1-0, vence o jogo, partiu, vai para a ponta canhota, limpou, Moisés dominou, rolou para Rodrigão, tentou o passe por dentro, chega a marcação de Romão, tira, afasta lá atrás, vem para a bola, Thales tentou a recuperação, o árbitro parou, marcou falta nele, é falta no campo de ataque para Macaca bater. E a Ponte não tem pressa, gasta o tempo até porque vence por 1-0. Lucas Cândido na bola.
Lucas Cândido para cobrar, toca a bola pela direita, vem, domina Felipe Albuquerque, faz o passe lateral para Moisés, ele prende a bola na lateral, saiu, veio por dentro, dominou, escapou, entrada na área, tentou mais mas errou, recupera lá atrás, tira o time do CRB, adianta o time da Ponte, vem para a bola pela direita, a batida. Pega lá atrás o CRB, lá na frente, Fábio Sanches tentando definir, vai acabar 49 minutos, vamos até 53, 8 minutos no additional time, vem lá atrás, tira de qualquer jeito, afasta Felipe Albuquerque, é na raça e na coragem, a Ponte ganha a partida até aqui, ainda falta um bocadinho para conquistar a vitória, vitória importantíssima, vitória da luta, da determinação, da coragem, um time CRB que faz uma grande campanha na competição, disputando o G4, vem na bola, domina Rodrigão, tentou o passe na frente, na meia, ficou gritando, reclamando, uma falta, o árbitro não marca, Marco Júnior está caído, se irrita com a arbitragem. 50 minutos, faltando 3 para acabar. A torcida vem junto, partiu pela esquerda, Romão cruzou na área, chega para tirar Fábio Sanches, rasga, tira, Moisés está extenuado, desaba no gramado, vai até o limite físico do atleta, tá sentindo, leva a mão no peito, puxa o fôlego não vem, tá caído Moisés, tá caído o craque do time da Macaca, Antônio Lupi. E o que correu Moisés na partida não é brincadeira, muita velocidade do artilheiro da Ponte, com 11 gols na temporada, já se levantou, tá tudo bem, o CRB vem pro ataque. CRB vem pro ataque, vai acabar o jogo, 50, Moisés vai ao limite físico, é arremesso lateral, Romão vai mandar essa bola na área, se fecha aí Macaca, levantou na área, subiu Fábio Sanches para afastar a bola, vai embora para fora pela linha de fundo em escanteio. Escanteio para o CRB bater. Uma confusão ali dentro da área da Ponte Preta. Ivan tentou pegar a bola, mas não conseguiu. Jogadores da Ponte pediram tiro de meta, mas o árbitro marcou o escanteio. Bressan na bola. Jogo com este, pediu uma partida dramática. Escanteio, Rafael Bressan partiu, cobrou na entrada da área para Wesley, se livrou da marcação, ajeitou, levou na peta direita, bateu, vai embora na rede pelo lado de fora, foi embora pela linha de fundo, é tiro de meta para Macaca bater. E o cuidado dos jogadores da Ponte em não encostar no adversário para não ter nenhum lance polêmico é inacreditável. O Wesley teve espaço, bateu na rede, só que do lado de fora. 1-0, Macaca vence. 52 e 10 segundos. A Ponte prende o jogo no círculo central, perdeu, recupera, vem para o Wesley, fez o lançamento dentro da área, chega lá atrás Ivan Quaresma para pegar, acaba seu juiz, acaba pelo amor de Deus, acaba pelo amor de Deus, a Ponte precisa vencer o jogo, o árbitro quer jogo, manda seguir a partida, Ivan Quaresma, bate, levanta de perna direita, mandou no campo de ataque, a bola passou por todo mundo, Moisés ainda tem pique para chegar, chega na área, chega Diogo Silva, chega para pegar, faz o lançamento no campo de ataque, vem lá atrás, Ednei, rasga de perna direita, vai acabar, acabou! A Ponte iluminada! Um grupo de homens na raça, na determinação, capazes de construir uma imagem de espessura eterna. Ganha na superação, vence na determinação e na coragem. Tinha que ser assim, tinha que ser desse jeito. Tudo pra Ponte é muito difícil, é muito sofrível. No limite, na exaustão física.
busca no fundo da alma. A Macaca para vencer o jogo. Leonaldi, o herói do jogo, saiu com uma contusão no tornozelo. Rayan também saiu com a contusão no tornozelo. Moisés desabou em campo e não tinha mais fôlego. E assim mesmo conseguiu encontrar fôlego para continuar do jogo. Parabéns, heróis, determinados e valentes guerreiros. Ponte Preta 1, CRB 0. E vem aí o jogo aberto com Edu Pinheiro aqui na Bandeirantes. 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 Jornada Esportiva Bandeirantes. Bandeirantes. Futebol. Edu Pinheiro. Olha o público no majestoso 2.795, 2.795, renda 36.055 em Lupe. E a Ponte abre 4 pontos de vantagem do Z4 em Lupe. É verdade, Edu. E a festa que a torcida faz aqui pro time, o time agradece também o apoio. O Ivan tá falando, não sei se dá tempo de pegar uma palhinha do goleiro da Macaca, Edu. Fala, Ivan. Vamos lá, Ivan. Primeiro, desculpa que estou um pouco sem voz. Acabei falando bastante no jogo. Essa vitória vale muito pra gente. Muito mais que 3 pontos, né? A gente vinha aí de resultados de empate. A gente sabia que a vitória era muito importante. E foi na vitória estilo Ponte Preta, com raça, com muita luta. A gente vinha cobrando bastante individualmente nosso grupo, porque tinha determinadas vezes a gente saía em frente no placar e acabava tomando gol, empate. Então dessa vez o grupo entrou. Quem entrou deu conta do recado. E essa vitória vale muito. E pensando na sequência, eu acredito que mais 3 pontos. A gente livre do rebaixamento, mas a gente vai tentar buscar mais para deixar a Ponte ainda mais longe do campeonato. Desculpa pela voz. Tá bom. Não, tudo bem, Ivan, tudo bem. Ó, defendeu, não defendeu hoje, mas a voz, gastou demais a voz, hein? Mas a trave ajudou ele também, né, Edu? Naquele lance do Brandão. Brandão, 14 segundo tempo foi. Ô, Edu, exatamente. E só pra você aqui, pra anotar tudo, eu confesso aqui, acredito que o cartão vermelho no final do jogo foi pro Alan Al. Um cartão vermelho ali no bolo de jogadores do CRB. Teve um cartão amarelo também para o Pablo, camisa número 7. E acredito que a expulsão foi do Alan Al, que mesmo mancando foi até o árbitro, reclamou. E a princípio ele levantou o cartão vermelho. Tinha muita gente ali no centro do gramado, só que em direção ao Alan Al. Então acredito que o treinador do CRB foi expulso no final do jogo. 1-0, Macaca vence, Macaca respira, abre 4 pontos de vantagem em relação ao Londrina. E quinta-feira tem o duelo contra o Botafogo. Como você disse, jogo é uma decisão, porque o Botafogo, se vencer, pode garantir o seu acesso para a Série A, e se a Ponte vencer, até pode garantir a sua permanência na Série B, Edu. Olha, a Ponte Preta, então, 14ª com 42, ultrapassou o Remo, que tem 41 Remo, o Brusque é o 16º com 38, e o primeiro no Z4 é o Londrina com 38 também. Londrina perdeu, o Brusque também perdeu, além da Ponte vencer, a rodada ajudou. Faltam 4 rodadas, hein? Faltam 4 jogos. Guarani lá em Goiânia perdia 2-0, no segundo tempo empatou 2-2. Guarani 7º colocado com 53, acima tem o CRB com 54, depois tem o CSA em quinto também com 54, em quarto o Goiás com 55. A diferença Guarani para o Goiás, diferença de 2 pontos. Faltam 4 rodadas, o Goiás empatou na rodada, o Avaí acabou empatando, enfim, a rodada toda ajudou, não é? CRB perdeu, o CSA ganhou, ultrapassou, né? Isso aqui. Mas, enfim, a rodada foi muito boa também para o Guarani. Vamos comentar então, Tigrão. 1-0, o gol foi do Leonaldi. A TV entrevistou o Ivan, porque o Leonaldi saiu no intervalo machucado, mas ele fez o gol da Ponte, Tigrão. É muita luta, né? Muita determinação, Edu e amigos da Bandeirantes. Um drama, né? A Ponte montou um grupo muito limitado tecnicamente. Muitos erros aconteceram na montagem do elenco, na administração. Enfim, um festival de coisas erradas, mas esses atletas estão de parabéns.
estão de parabéns porque eles, mesmo com os vencimentos não em dia, com salários atrasados, com insegurança para todo lado, eles estão comprando essa briga aí. E a grande realidade é que a Ponte, nas 2 últimas rodadas, pegou 2 times de G4, né? Pegou o Goiás fora, foi lá, vencer por 2-0, é bem verdade, tomou um empate duro, amargo, mas veja a importância desse ponto lá em Goiás, né? Agora que a Ponte faz esses 3, o segundo time de G4, que é o CRB, aí você valoriza, aí você computa com outros olhos e com outro nível de análise aquele ponto conquistado, mesmo com sabor de derrota lá na Serrinha, no início da semana, no 2-2, quando a Ponte ganhava por 2-0. Então os jogadores saíram moídos de campo, arrebentados. O Moisés tinha cãibra até na sobrancelha, né? Tinha cãibra até na caspa. Mas conseguiu, no último lance do jogo, ainda dar uma pressãozinha no goleiro adversário, foi para cima dele, tentou disputar a bola, correndo o risco, inclusive, de ter aí um problema muscular, algo que poderia tirá-lo do campeonato, porque quando o desgaste está desse nível aí, e você dá um pique desse, a possibilidade de acontecer um estiramento ou coisa mais grave, uma distensão até muito grande. Então, pela luta, pela determinação, pela coragem, pela forma de encarar a necessidade do jogo, pela forma de entender que era uma decisão, eu quero parabenizar os atletas da Macaca, porque eles se doaram muito. Agora, jogaram bem? Não. Não jogaram bem. O jogo, tecnicamente, foi abaixo da crítica, inclusive por parte do CRB. Né? A Ponte, nós sabemos da dificuldade, nós sabemos da sua limitação, nós sabemos até da sua fragilidade do ponto de vista da formação do elenco. Agora, o CRB não, né? O CRB está aí numa condição de G4 há muito tempo e agora está no G6, mas a 1 ponto, vejam, perdendo o jogo, ele está a 1 ponto do Goiás. 1 pontinho, que é o 4º colocado. Então vejam a importância desse jogo para o adversário e vejam o valor dessa vitória. Vejam o quanto ela ganha de relevo dentro das circunstâncias em que aconteceu. E o CRB não jogou bem. O Diego Torres, que é o maestro da equipe, é jogador argentino de muita qualidade, para mim um jogador de Série A de Campeonato Brasileiro, uma canhota surda, como eles falam lá, surda, que é a canhota lá na Argentina, eles chamam a perna esquerda dos craques de surda, muito habilidosa, com muita qualidade técnica, com muita vontade, com muita categoria para pôr a bola onde quer, com muita objetividade para bater em gol, para fazer um lançamento. E hoje o Gilson encurtou todos os espaços do Diego Torres. Mas o Gilson foi alertado, provavelmente, pelo seu pessoal de análise de desempenho, pelos seus assessores da parte técnica, de que, apesar da qualidade do Diego Torres, ele não é um jogador de mobilidade. É um jogador de pouca movimentação. Ele é um jogador que tem essa qualidade com a bola nos pés, mas ele não tem a explosão. Ele não tem aquela velocidade de dar o tapa, buscar a frente. Ele é um jogador que gosta de jogar com a bola no pé e tem muita qualidade. E se você não deixa ele receber e amortecer e levantar a cabeça, ele vira um peso morto. E o Gilson teve essa inteligência tática de sempre ter, não com uma marcação individualizada, mas com a marcação por zona, sempre ter alguém colado no Diego Torres, para que ele não articulasse o seu time, para que ele não tivesse espaço para jogar. E me parece que aí, apesar da sua fragilidade, da sua limitação, a Ponte começou a ganhar o jogo. Por quê? Porque ela matou o cérebro. E quando você mata o cérebro, você mata o corpo todo. Ao matar o cérebro, ela anulou
toda a criação da equipe alagoana, que vem bem no campeonato, volto a dizer, apesar de perdendo, está rigorosamente na briga, há apenas um ponto do G4. Primeiro, mérito do treinador. Segundo, todos os treinadores da Série B, da Série A, da C e da D, do campeonato francês, do campeonato americano de handball, sabem que o Moisés joga do lado esquerdo. E eles montam uma espécie de marcação tripla, no mínimo dupla, uma nele e outra na sobra, pelo lado esquerdo de ataque da Ponte, consequentemente, o lado direito defensivo. E hoje, o que fez o Gilson, na nossa modestíssima opinião, de um reles observador de futebol, que não tem a pretensão de querer entender antes aquilo que vai acontecer, mas quando a bola rola, a gente procura ver exatamente o movimento desse balão que era de couro e hoje é de material sintético. Ele trouxe o Moisés durante 90% do jogo pelo lado direito. E aí o Alain Al montou tudo do lado esquerdo. Tem que parar o Moisés. 13º jogo, hein? Sem fazer gol. Mas tem que parar o Moisés. Tem que anular o Moisés. Tem que ter um na sobra. Não pode dar espaço. Ele é perigoso. Ele é o artilheiro dos caras. E aí ele montou. Ele é do lado esquerdo. Ele é destro, mas ele corta por dentro para bater. Até o Steve Wonder sabe disso. Como treinador de futebol americano. O que o Gilson fez? Tirou o Moisés de lá. Trouxe para o lado direito. Ele estava recompondo a marcação ali junto com o Felipe Albuquerque. E aí, o Moisés ganhou o jogo para a Ponte? Não ganhou. Mas com essa alteração de lado, o CRB ficou marcando com 3 a ninguém. Nem o Rafael Santos foi. E a Ponte trouxe a bola para o outro lado, gastou tempo, ele tomou faltas por ali, ele acabou conseguindo também ser um jogador muito importante, voltando, fazendo aquele papel que faz o Richard, né? Que o Gilson tanto valoriza, que ele é um cara tático, que ele recompõe. Hoje o Moisés fez isso. O Moisés foi muito mais operário do que engenheiro. Ele foi muito mais pedreiro do que engenheiro. Mas ele construiu a sua obra pelo lado direito. E o Alan Alves, sua muleta, até agora está tentando entender quem é que ele mandou marcar do lado esquerdo com 3 jogadores se lá não tinha ninguém. Então são nuances, são detalhes, mínimos detalhes de uma partida de futebol que às vezes fazem a diferença. E o CRB, com um time mais organizado, com um time tecnicamente melhor dotado do que a Ponte, ele se viu meio que imobilizado por um detalhe muito simples. A Ponte marcou sempre muito de perto. Ela não tinha qualidade, tanto é que chutou uma bola no gol. Uma bola no gol durante 90 minutos. Mas naquela área do box to box, de intermediária a intermediária, a Ponte nunca deixou, sequer por um lance, por nenhum, que um jogador do CRB dominasse e levantasse a cabeça. Sempre tinha alguém dedicado, entendendo e humildemente sentindo a sua inferioridade técnica, fungando no cangote. E aí, o grande goleiro, um goleiro de nível de seleção brasileira da Ponte, hoje ele foi muito mais um vocalista, hoje ele foi muito mais um cantor de ópera do que um arqueiro. Ele gritou, pega, marca lá, olha as costas, chega, sobe. E aí não conseguiu dar entrevista. Mas pegar a bola, fazer uma defesa daquelas que o titular de esportes da Bandeirantes gosta de dizer, Ivan Quaresma, nenhuma vez. Por quê? Porque a Ponte humildemente, e é assim que se escapa, é assim que se sobrevive, é assim que se ganha uma guerra contra um adversário mais poderoso,
ela reconheceu a sua limitação. E marcou, encurtou, segurou, mordeu, beliscou e ganhou o jogo. Por isso que ela ganhou. Com um chute em gol, para mim, numa falha. Falha absurda, grotesca, do Diego Silva, que outro dia mesmo, na Copa do Brasil, esse é o futebol, foi o protagonista dentro do Allianz Parque, quando o CRB eliminou o Palmeiras, e ele pegou nos pênaltis 3 cobranças do timaço da Sociedade Esportiva Palmeiras. Pegou 3 pênaltis e hoje pegou um baita de um frango, mas uma penosa inacreditável. Foi tarde para a bola. Por quê? Porque o bisneto de Hebe Camargo com Mazzaropi, lá de Pinda, que é coladinho em Taubaté, arriscou, porque é um cara abençoado, é um menino que acredita, é um menino de personalidade, de muita humildade, inclusive para falar, até às vezes com alguns erros de português, hoje não tão comuns entre atletas, especialmente os mais jovens. Ele falou, vou chutar essa desgraça aqui. Ele é destro, e ele do bico, próximo do bico da grande área, pelo lado direito de ataque da Ponte, no gol dos portões maiores, chutou de esquerda, e o goleiro colaborou, aceitou, mas o chute foi surpreendente para nós, para o nosso narrador, para o torcedor que estava no estádio e principalmente para o goleiro do CRB. E aí a Ponte fez esse gol já no adiantado da hora do primeiro tempo, 41 minutos, e teve que aguentar desse árbitro aí 8 no segundo tempo, 8 de acréscimo, uma parada só de VAR. Por que tudo isso? Por que esse exagero? Por que essa desproporção? 8 minutos de acréscimo é quase 20% do tempo de jogo, quase 20% no tempo regulamentar, ele acrescentou. E a Ponte segurou, encurtou, mordeu, se jogou na bola, olhou seu torcedor desesperado nas arquibancadas e deu a ele um final de domingo feliz, de muita esperança, de muita alegria e uma, agora sim, imensa possibilidade de não proporcionar a esse sofrido, a esse, às vezes, humilhado torcedor, uma tristeza muito grande no final do ano. Eu acho que com mais uma vitória, nos 4 jogos que vem por aí, a Ponte deve carimbar a sua permanência num ano onde tudo deu errado. Tudo foi feito às avessas. Todo o planejamento foi amador. Todo o planejamento foi feito por curiosos. Por caras que não deveriam, jamais, deveriam ter vergonha de estar à frente dos destinos de um clube com essa tradição. Mas apesar deles, eu quero dar os parabéns para esses atletas que, mesmo limitados tecnicamente, mesmo às vezes com uma falta total de tranquilidade, de apoio, de respeito, de um pouco mais de tranquilidade, com dinheiro no bolso para desenvolver o trabalho, eles entenderam a proposta. E aí parabenizo o treinador, pelo qual eles estão correndo, estão vomitando sangue em campo e ganharam um jogo importantíssimo, apesar deles, dos curiosos, dos incompetentes, dos interesseiros, desses verdadeiros enganadores que hoje dirigem os destinos de um clube com tanta história como é a Associação Atlética Ponte Preta. E ao final, 1-0 magrinho, magérrimo, mas extremamente importante e justo, num jogo de baixa qualidade técnica, mas de imensa importância histórica. Sérgio Eduardo Pinheiro. Muito bem, Mestre Tigrão, a Ponte ganhou, Jorzinho, o Remo perdeu para o CSA em Alagoas 2-0, o Brusque perdeu 3-2 para o Confiança em Aracaju e o Londrina perdeu em casa para o Cruzeiro, hein?
Que rodada para Macaca, Ponte 42, Londrina primeiro na zona 38, diferença de 4 pontos. E o gol foi do Leonaldo, Zorzinho. Assim, ó, o jogo tecnicamente foi muito ruim, né? Eu também não gostei, mas o que importa é o resultado. A Ponte vence 3 pontos, anda na tabela, isso que é o mais importante. Até para tentar se livrar de uma vez, né? A gente viu ali e olha, é muito legal, né? Você vê o Ivan, que é um dos líderes do time, praticamente que ele não participou quase nada do jogo. Teve aquele lance só que a bola pegou na trave. E eu costumava dizer quando jogava, né? Eu sou bom e dou sorte. E o Ivan é bom e deu sorte. A bola pegou na trave ali, saiu. E você vê, ele não conseguia nem falar. Aquilo ali que é quando a gente pede concentração, quando a gente pede que o atleta entra ligado no jogo, que se entrega realmente na partida, é aquilo. Né? Você vê que o Ivan estava sem voz ali. Então isso é importante demais, até pelo posicionamento. Eu tenho que dar os parabéns ao Gilson Kleina, que mesmo enfrentando uma equipe, e olha que essa equipe do CRB é um time muito bom, tecnicamente falando. Bom, a tabela mostra isso, né? E o que fez o Kleina? Com uma estratégia defensiva muito legal, muito bem definida. Você vê que o CRB, eu tava com os números aqui, olha, o CRB deu 7 chutes a gol, mas não acertou nenhum no gol, né? A Ponte deu 10 e acertou 3. O CRB fez 61% de posse de bola, né? Trocou muitos passes, mas a gente percebia que era aquele toque de passe ali atrás, né? Sem produtividade, sem chegada. Esboçou ali uma pressãozinha no final, que não aconteceu, né? Tentando chegar em alguns lances, um chute ou outro ali, mas a Ponte muito bem defensivamente, com os 2 zagueiros, enquanto esteve o Rayão. O Dinei entrou ali meio assustado ali, titubeou no primeiro lance, mas depois ajustou. Os 2 laterais muito bem, gostei do Albuquerque hoje também. O Rafael, defensivamente falando, jogaram muito bem. Os volantes também deram conta do recado. É assim que funciona. É assim que você consegue tirar um time de uma situação delicada dentro da competição. Tá de parabéns o Gilson, né? Pela estratégia bem definida, pela montagem do time, pela escolha das peças. Você vê que ele aparece de surpresa com o Marco Júnior no banco. E aí o Fecim fez um bom jogo também, né? Correu, lutou, posicionado diferentemente daquilo que ele vinha fazendo, um pouco mais atrás, chegando como uma espécie de segundo volante e deu conta do recado. É isso que tem que ser, Edu. Mais uma vez, a Ponte vence, pode não ter apresentado um futebol de encher os olhos, mas eu costumo dizer o seguinte, para essa situação, o que vale é os 3 pontos. O que vale é a bola na rede. 1-0 hoje para a Ponte, uma vitória de 1-0 é uma goleada. E tá aí, foi coroada com uma belíssima vitória. Valeu o espírito, valeu a dedicação, o empenho, a superação dos jogadores. Que, olha, ao final da partida você vê um jogador da qualidade que é o Moisés, um atacante extenuado no campo, ajudando na marcação, correndo, voltando. É assim que consegue livrar um time do rebaixamento, de uma situação ruim, de uma situação delicada que a Ponte viveu praticamente todo o campeonato. Então, tá de parabéns o Gilson Kleina e a expectativa é de que melhore a cada jogo, que evolua, para que a Ponte consiga rapidamente escapar de uma vez desse possível rebaixamento, Edu. Meus amigos, e nós encerramos a nossa jornada dupla. Júlio Nascimento narrou, Vila Nova 2, Guarani também 2, começou 18h15. Lá em Goiânia estava 2-0 pro Vila Nova, 2 gols do Alisson, segundo gol, né? Tivemos dúvidas. E aí o Matheus Lude, que é a 24, primeiro do Guarani. Lucão do Break empata 32, Guarani vira. Lucão do Break marca o terceiro, mas a bandeirinha anulou. 2-2, assim ficou. Então Botafogo líder 62, Curitiba 61, praticamente ambos subiram. Em terceiro Avaí com 57, em quarto Goiás com 55, CSA quinto com 54, CRB é o sexto com 54, Guarani é o sétimo com 53. Uma diferença do Guarani para o Goiás de 2 pontos. Guarani para o quarto colocado, tá bom? Tivemos Vasco 0, Botafogo 4, Sampaio Correia 2, Brasil 1, Vila e Guarani 2-2 e a Ponte 1, CRB 0, Macaca 14ª com 42, repetindo aqui, hein? A Ponte se distancia a 4 pontos do Z4, Londrina é o primeiro na zona com 38 pontos. Bom, meus amigos, é isso aí. Olha, no Brasileirão, os jogos desse domingo também, Red Bull 0, Atlético Paranaense 2, Santos 0, Palmeiras 2,
No Mineirão, 60 mil pagantes. Atlético Mineiro 1, América 0. O Bahia ganhou do São Paulo, gol do Rossi, esse ponte, hein? Bahia 1, São Paulo 0. E terminou há pouco Ceará 1, Cuiabá 0. Amanhã tem Chapecoense e Flamengo, tá? O Atlético Mineiro tem 65,65. Em segundo, o Palmeiras com 55, diferença de 10 pontos. E o Galo, depois de 50 anos, pode cravar aí o título do Brasileirão. Olha, muito obrigado a todos que nos acompanharam no YouTube, no Facebook. Alô, Ribeirão Preto, AM 1270. O Botafogo hoje na Copa Paulista ganhou o primeiro jogo da decisão, hein? Botafogo 2, São Bernardo 0. Gols do Hélio Paraíba e do Bruno Michel, que saiu daqui da ponte para explodir lá em Ribeirão Preto. Domingo que vem, 11 horas, em São Bernardo, o jogo da volta. E vamos conhecer o campeão da Copa Paulista. Aqueles que acompanharam pelo YouTube e nas diversas plataformas, o nosso muito obrigado. E já eu vou falar de uma padoca, porque eu adoro uma padoca, né? Eu vou falar da Nico Paneteria antes do nosso craque do jogo, hein? E convido a todos, vem aí o nosso jogo aberto, fechado aqui, Ponte 1, CRB 0 e Vila Nova 2, Guarani também 2. Bandeirantes. Jornada Bandeirantes. Oferecimento Rocha Autopeças, há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Coral Decor Efeitos. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes. Jogo aberto. Análise da partida. Os lances mais importantes do jogo. E os gols. No ar. Os melhores em campo e as informações da rodada. Jogo aberto. Jogo aberto. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Tem rede balançando. É bola na rede. Vem pra bola, Moisés domina. Cortou, limpou, entrou na área, cruzou pra trás, vem pra bola, pé canhoto, Leonardo bateu, é gol! A bola na linha de fundo, Moisés deu um corte fenomenal em cima do zagueiro e cruzou para trás da entrada da área. Leonaldo surpreendeu, bateu de canhota, uma cacetada. A bola bateu no fundo do gol do CRB e fez chuar o golaço. Outra vez para estufar a rede. A bola gosta de rede, é de rede que a bola gosta. Uma bola precisa e de alta definição. A canhota para fazer a rede balançar. A torcida vibra, vibra da pele até o osso. Bola no fundo do gol. E a galera põe
Ponte Preta no estádio Moisés Lucarelli faz a festa. Dali Ponte Preta, dali Macaca. Dali Ponte Preta, dali Macaca. Examada Ponte Preta. Leonaldi. Leonaldi, camisa 18. O autor do gol. Abre o placar do jogo no Majestoso. Ponte Preta 1, CRB 0. E o detalhe do gol é seu Antônio Lupi. O lateral que o Felipe Albuquerque bateu errado, deu a bola para o CRB, que também saiu jogando errado. O Moisés ficou com a bola no drible, saiu da marcação e deu um passe no meio dos zagueiros da equipe do CRB. Só que o Leonaldi foi corajoso, pisando na área, acabou finalizando e mandou a bola no cantinho do Diogo Silva, que pulou, mas não pôde fazer nada. Leonaldi marca o 4º gol dele na temporada, o primeiro da Ponte no jogo. Para explodir o Moisés Lucarelli, tá no placar do Majestoso. Macaca 1, CRB 0. Pedro Pinheiro. Meus amigos da Bandeirantes, bateu aquela fome de comida gostosa? A Nico está aberta 24 horas para receber você. Desde 1973, trazendo sabor e muita qualidade. É a tradição que você já conhece, sempre surpreendendo a nossa Nico Paneteria. Eu vou dar alguns motivos para você matar a fome a qualquer hora do dia. Tem sempre aquele pãozinho na chapa delicioso, sobremesas fresquinhas todos os dias. Almoço é de segunda a sábado, das 11h30 às 15 horas. E lembrando que toda quinta-feira tem bacalhau. O bacalhau na Nico é na quinta-feira. Saborosas pizzas e buffet de sopas a partir das 18 horas. E aos finais de semana e feriados ainda tem buffet de café da manhã completo. E claro, não pode faltar a melhor coxinha de Campinas. Coxinha é na Nico. Essa semana tem o famoso e delicioso Festival de Sonhos. Marque aí na sua agenda, de 11 a 13 de novembro. Olha aqui, vai ter sonho de sensação. Tem o sonho negresco. Tem o sonho prestígio, tem o ferreiro, ninho trufado, tem o sonho goiabada com creme cheese. E tem o sonho de creme tradicional. E tem o sonho doce de leite. E atenção para a criançada. O Espaço Kids está de volta aos finais de semana com muita brincadeira, seguindo todas as normas de segurança. E mais, bateu aquela vontade de Nico? Peça pelo nosso delivery, é só chamar no WhatsApp 991 14 6964, 991 14 6964, ou peça também pelo iFood ou pelo Rappi, é fácil e rápido. Nico Paneteria, localizada no Balão do Castelo, coração de Campinas e dos campineiros. E um abraço pro pessoal da Glicério, tem a Nico na Glicério 708. Alô, Marcão, gerente, é corintiano. E o Valtinho Padeiro, grande Padeiro Valtinho, feliz da vida que o Fogão meteu 4 no Vasco. E toda a turma lá da Glicério, que o pão lá é sensacional. 6 da manhã faz fila. E atenção, companhia, Nico Paneteria. Aê! Na Bandeirantes, o craque do jogo. Amigo Batista, começo com você. Ponte 1, CRB 0. Acaba logo. Acaba, pelo amor de Deus. Acaba essa desgraça. Que sofrimento, hein, Edu? Nossa, não brinca, não. Meu Deus do céu, não é possível. Acaba essa porra, seu juiz. Tem que reservar pra nós, lá um lugar lá no céu, pô. Ah, não é fácil, não. Acontecer um negócio, tem que ir direto, não podemos passar pelo purgatório, não, hein? Eu precisava ir no banheiro, rapaz, a 46, porque se eu não vou no banheiro a 46, depois eu não vou, né? Falei, galera, segura aí, pega os lanches, né? Mas do banheiro...
Eu ouvia, rapaz, pelo amor de Deus, do banheiro, ouvia o Batistão narrando, rapaz. Ai, que grupo sofrimento. de homens. Eu falei, se tá no grupo de homens é porque não tá ganhando ainda. Grupo de homens. Um grupo de homens valentes. Guerreiros. Puta que eu pariu. Falar pra você, velho. Imagine se subisse, hein? Deus do céu. Mas, meu querido, Edu, você... diga lá. O jogo foi muito ruim, né? Foi muito fraco, né? Sem, assim, lances... O Ivan Quaresma não fez nenhuma defesa, pô. Eu não consegui. Ivan Quaresma! Mas o que ele gritou... Não consegui nenhuma vez, pô. Verdade. Então, realmente foi muito ruim. Mas vou dar o meu voto pro Leonaldi, porque marcar um gol num jogo desse é importantíssimo, é fundamental. E foi o gol da vitória. A Ponte precisava dessa macaca. Vai ter um jogo muito difícil agora com o Botafogo. E hoje era o dia. Tinha que vencer. Não interessa como venceu. Se teve dificuldade, se foi um festival de erros, de passe, se foi o circo dos horrores elevado à 10ª potência. Não interessa. O que interessa são os 3 pontos na sacola. É isso que vai livrar a cara da macaca e vai mantê-la na divisão, na Série B do Campeonato Brasileiro para o ano que vem. E só foi possível a vitória com o gol do Leonaldi, que para mim foi um golaço. Acertou no cantinho, o goleiro aceitou, mas o goleiro, o futebol é um jogo de erros. Ganha aquele que erra menos. Acertou, ele podia ter mandado no refletor, podia ter dado uma pancada na bola, mandava olha, deu um chute maravilhoso, hein? Foi um chute extraordinário. E a bola foi para fora, não conseguiu marcar o gol. Então foi cirúrgico, foi decisivo, marcou o gol da vitória. Para mim, o craque do jogo, o conceito dele é bom. Leonaldi. Belo voto, o volante, né? O volante marca. O Rodrigão não faz gol. Moisés completou quantos jogos, Lupe, que não faz? 13? 13 jogos. 13 jogos que o Moisés não marca. O Tigrão falava aí, né, da NASA, tem que estudar, não sei o que e tal, não sei de quem que ele estava falando. Mas se tem um estudo que precisa ser feito, é sobre esses atacantes da Ponte. A Ponte tem 8 atacantes. Só 3 conseguiram ir na rede. O Rodrigão não consegue fazer gol, ele é sofrível. O Moisés, há 13 jogos, é isso? 13, isso. 13 jogos. Como que é possível um atacante ficar 13 jogos sem marcar o gol e ele é o principal protagonista da Ponte? Então a Ponte só está se salvando a cada dia que passa, ela está mais próxima de tirar essa corda da garganta que está enforcando, graças a gols de volantes, heróis improváveis. É o caso do Leonaldi hoje. Belo voto. Um abraço, amigo Batista. Bom descanso. Até a próxima, se Deus quiser. Oi, Edu, foi um prazer inenarrável estar contigo querido. Nesta grande jornada esportiva, jornada dupla. Você sempre com muito brilhantismo aí no comando, nos estúdios da Rádio Bandeirantes. Muito obrigado, meu prazer querido. Enorme. Um abraço, Edu. Vai com Deus, meu querido. Bom descanso. E até amanhã cedinho, você também já no trampo aqui do microfone. Ô, Jorginho, vamos lá. Posso você? Claro. Vamos lá. Vou votar no Leonaldi também. Leonaldi. Não, e o Leonaldi saiu no intervalo, viu, gente? Saiu no intervalo. Mas é justificável o voto dele. Ô, amigo Tigrão, o craque do jogo. Vou dar pro Leonaldi. Pra mim é melhor do que Vanderlei Paiva. Sim. É melhor do que Pedro Omar. Nossa, mineiro. Joga mais do que Serelepe. Joga mais do que Humberto Suzigan. Coisa impressionante esse moleque aí. Ele marcou gol lá em Goiás, essa semana. Sim. Ele é volante, ele tem 18, 19 anos. Atrevido. Encherido. Entra sem ser chamado e sem ser convidado e põe na rede. Leonaldi, num jogo de pouquíssimos destaques individuais, é o craque do jogo. Antônio Lupe, o craque? Ô Edu, eu também vou votar no Leonaldi como craque do jogo, mas queria também dar aqui um voto aqui pro Felipe Albuquerque, tá? Defensivamente foi o melhor jogador da Ponte no jogo, mas o Leonaldi fez o gol que foi mais importante. Leonaldi da Ponte, Matheus Ludwig no Guarani, 2 moleque bom, hein? Rabudo pra marcar, hein? É isso aí.
E ambos marcaram hoje. 20 anos, viu, Edu? Leonaldi. 20 anos. Bom volante. Ele pertence à Ponte, alguma parte pertence à Ponte? A maior parte pertence à Ponte Preta. Renovou recentemente seu contrato, se não me engano, até 2024. Tá bom, boa notícia. Daqui a pouco a coletiva do Kleina, que completou 220 jogos aí nas suas 5 passagens. O momento mais difícil do Kleina em 220 jogos. Até daqui a pouco. Alô, Lupe. Até já, Edu. Olha, seguimos aqui do nosso Jogo Aberto 23/11. Jogo Aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Bom, vamos lá, majestoso, hein? A Ponte, ela entrou com Ivan Quaresma, Felipe Albuquerque, Fábio Sanches, Rayan e Rafael Santos, Iago Henrique, Leonaldi Fecim, Niltinho, Rodrigão e Moisés. As alterações no intervalo, saiu Leonaldi machucado, entrou Marcos Júnior. Depois tivemos a 12 do segundo tempo, Rayan sai machucado, entra Ednei. Depois nós tivemos aqui a 32 minutos, 2 alterações, saiu o Fecim, entrou Thales, saiu o Niltinho, entrou o atacante Iago. E tivemos aí depois o Lucas Cândido entrando nos acréscimos, saiu o Iago Henrique, volante, Lucas Cândido, volante também, entrando a equipe aí do Gilson Kleina. Bom, o CRB com Diogo Silva, Reginaldo Gum, Caetano e Guilherme Ramon. O Claudinei, depois Martin, Jean Patrick, depois Wesley e Diego Torres, depois Bressan. Já, Emerson, Negueba, depois Pablo e o Careca, depois o Brandão. O técnico Alan Al. Quem apitou foi Delson Fernando Freitas da Silva, do Pará. Cartão amarelo pro Rodrigão a 12 minutos de jogo. Depois só deu o CRB no cartão amarelo aqui. Jean Patrick, Claudinei, Emerson Negueba, Caetano e o Diogo Silva, goleiro. E o técnico Alan Al acabou sendo expulso, tá? O gol, você ouviu aí, foi do Leonaldi aos 42 do primeiro tempo. Atenção, público, hein? Público, 2.795, 2.795 e a renda 36.055. A ficha técnica, Ponte 1, CRB 0. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. Qualquer um pode reformar ou cuidar das paredes com a Labastini. O Repara Paredes é ideal para preencher furos e buracos. A lixa líquida tira o brilho e promove a aderência sem fazer poeira. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella. Torcedor bugrino, faça parte do programa Sócio Campeão do Guarani Futebol Clube e torne o time do seu coração mais forte. No Sócio Campeão, você participa de promoção de prêmios e inúmeros benefícios da rede de parceiros do programa. Consulte no site oficial sociocampeão.com.br e usufrua dos descontos dos parceiros. Saiba mais, mande um WhatsApp para 19 97417 8000. Acompanhe o Sócio Campeão também nas mídias sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Seja sócio campeão. Bandeirantes, Bandeirantes, Bandeirantes. Rádio Educadora de Campinas, Futebol Bandeirantes. Passou direto pra meta. Rádio Bandeirantes Campinas. BRC9. 88 anos, registrando a história. Novembro, mês de aniversário da Rádio Bandeirantes Campinas. Juntos nessa homenagem. Óticas Renove. Descontos especiais no mês de novembro. Lojas em Sumaré e Hortolândia. Renovando a visão de uma cidade. Iga Atacado. Muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram.
Iga Atacado Oficial. Ivisum Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. Reduza os custos de suas operações. Saiba mais acessando ivisum.com. Spell Elevadores, qualidade e segurança acima de tudo. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Laretuzeu Importadora de Vinhos Italianos. Portfólio com vários rótulos inéditos no Brasil, além de clássicos. Confira no site laretuzeu.com.br. Aroma das Ervas, misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Acessórios 3 Vias, peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessórios3vias.com.br. WhatsApp 97403-277. Cervejaria Campinas, uma cervejaria artesanal reconhecida no Brasil e no mundo. Siga nas redes sociais, @Cervejaria Campinas. Visite o site cervejariacampinas.com.br. Pastéis Irra, os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome: Pastéis Irra, o melhor pastel. Ótica Fábrica dos Óculos, armações de marca própria a R$ 49,00. Só vende barato quem fabrica. Pensou em energia solar? Pensou Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Coners, o seu aplicativo de mobilidade que oferece economia e segurança. Edu Pinheiro. Mas, meus amigos, em 88 anos é impossível falar de todos os grandes comunicadores que passaram por esse prefixo, que fizeram a história da nossa Rádio Bandeirantes. Antes, a Rádio Educadora. Nós ouvimos aqui, falamos do Lombardi Neto, que aos 39 anos acabou falecendo, um baita de um nome que ele criou aqui na cidade, na radiofonia. E falamos aqui também de outros comunicadores e vamos ainda falar, vamos pegar aqui depoimento, né? Essa semana, por exemplo, vamos ouvir o Oliveira Andrade, grande comunicador da TV brasileira, grande narrador. Oliveira começou aqui, exatamente aqui, vai dar o seu depoimento pra gente aqui, e outros também comunicadores. Jaércio Barbosa, que teve um programa milionário aqui, Educadora na Rota dos Milhões. Era um programa que feito um baita de um sucesso, que já falava do teste da loteria esportiva. O programa é apresentado um domingo, mas ele já projetava o teste da loteria do domingo, do próximo domingo, para que o apostador já ia pensando, né? Então, todos os 13 jogos, todos os 26 times envolvidos, você tinha o boletim para saber a situação de cada um. Enfim, foram grandes programas, grandes comunicadores, e nós gostaríamos, evidente, de destacar a medida do possível desses grandes comunicadores, de falar da nossa parte técnica. Os nossos queridos técnicos que contribuíram aí para as transmissões, sem os quais não seria possível nesse momento aqui. O Alexandre Almeida aqui à minha frente, toda a equipe, Gil Kleber e toda a equipe, seria impossível. Vamos também homenageá-lo, sem dúvida. E eu queria falar de um personagem que eu acabei conhecendo em 1983, quando aqui passei. O estúdio ficava na rua General Osório, esquina com a Glicério, edifício José Guarnelli. General Osório 1031. E eu ainda, moleque de tudo, começando no rádio, mas eu conheci uma figura extraordinária chamada Atílio Maganini. O seu Atílio já era bem idoso. E ele morava na Vila Teixeira. E ele chegava aqui na rádio por volta de 5h30, todo dia 5h30 ele chegava na rádio. Ele me contando, não estava lá para ver, mas ele me contando. E ele pegava os jornais ali na Banco do Alemão, que fica na Glicério, esquina com a General Osório. Todos os jornais pegava. O Correio Popular, o Diário do Povo da época, os jornais de Campinas, os jornais de São Paulo, e levava para a rádio e deixava lá na redação para que o pessoal, quando chegasse para fazer a produção do programa, todo dia às 7 horas da manhã, tinha o programa jornalístico de Campinas. Mas quando os redatores chegavam, os produtores chegavam, os jornais já estavam lá. E seu Atílio Maganini, ele tinha uma função que ele fazia com o maior prazer, que ele tinha que acertar o relógio. Ele que acertava o relógio da rádio. Tanto o relógio para que os funcionários, né, batesse o cartão, batesse o ponto, como o relógio da rádio, para que os locutores, na hora de informar a hora certa. Seu Atílio, ele acumulava jornais. Todos os grandes acontecimentos da cidade, ele tinha essa mania. Ele pegava o jornal para a rádio. No dia seguinte, não usava mais jornal, ele ia lá, pegava o jornal e guardava. Quando tinha um acontecimento expressivo na cidade.
E um dia eu fui conhecer a casa do seu Atílio Maganini, tem um quartinho lá no fundo, e jornais da época que eram históricos, e cada vez que alguém tinha uma dúvida ou queria fazer um levantamento, falava com o seu Atílio Maganini, que pegava o jornal e levava na rádio para que fizesse a produção de um programa de saudosismo ou para falar a respeito de algum acontecimento que a rádio acabou cobrindo. Então, com o seu Atílio Maganini, nós gostaríamos de homenagear a todos os funcionários que ocuparam funções importantes, que não falam no microfone, mas que foram essenciais para a história da nossa querida Rádio Bandeirantes. Novembro, aniversário da Rádio Bandeirantes, 88 anos, a primeira emissora de Campinas. Fazer seu óculos no mês de novembro ficou bem mais fácil, com os descontos especiais de fim de ano das Óticas Renove. Profissionais treinados para atender você com o melhor preço do mercado. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Óticas Renove, em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja, na Avenida Francisco de Assis, 317, em Hortolândia. Óticas Renove, renovando a visão de uma cidade. Sabia que você pode reduzir a sua conta de energia em até 95%? Com a Nacional Sol Energia Inteligente você pode. Através da energia fotovoltaica, placas solares captam a luz do sol e transformam em energia limpa, sustentável e de graça. Envie sua conta de energia agora para o WhatsApp 19 3929 8287. 19 3929 8287. Vamos mostrar para você o tamanho da sua economia. Nacional Sol. Economia, sustentabilidade, boas energias. Quer cerveja de qualidade? Conheça a Cervejaria Campinas. São muitos prêmios conquistados nos concursos cervejeiros mais importantes do mundo. Cerveja Artesanal Campinas. Você precisa experimentar. São muitos estilos que surpreendem o paladar e diversas opções para presentear nesse final de ano. Entre kits com cerveja e copos especiais. Acesse a loja virtual. Entregas para todo o Brasil e saiba mais. cervejariacampinas.com.br. Cervejaria Campinas. Lojas no Taquaral e no Swiss Park. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Conheça um portfólio com grande variedade, rótulos inéditos no Brasil, tinto, branco e rosé, além dos diversos clássicos: Brunello, Barolo, Chianti, Montepulciano, Nero de Troia e Primitivo. E também azeite genuinamente italiano da região da Úmbria, produzido pela centenária indústria da família Copini, além de pastas, molhos e tomate pelado. Aproveite e antecipe as compras para o final do ano. Acesse laretozeu.com.br. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Acessórios Três Vias, linha completa em peças e acessórios para caminhões, picapes e vans. Mais de 15 mil itens em estoque. Exclusivo representante da marca VDO para Campinas e região. Serviços de cronotacógrafos, ar-condicionado, elétrica, manutenção e personalização. Preços imbatíveis. Acessórios3vias.com.br. A sua loja online. Pagamento seguro, entrega expressa para todo o Brasil. Chame no zap 97403-2077. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom, mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome, Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Ivzoom Logistics, serviços de excelência de comércio exterior. A empresa conta com a colaboração de especialistas aduaneiros com mais de 35 anos de experiência. Com sede em Campinas, possui mais de 1.000 pontos de atendimento localizados em regiões estratégicas em todo o mundo. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse ivzoom.com ou ligue 19 3728 8700. E
Liga Atacado, muito mais para a sua economia. Produtos no atacado e no varejo. Ofertas sensacionais todos os dias. Água sanitária IP 2 litros 4,39. Desinfetante IP Pinho 500 ml 2,79. Detergente em pó Tixan 2 quilos 12,49. Papel higiênico Fancy 12 rolos 11,59. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 8 de novembro. Pague com cartões de alimentação. Confira em iga.com.br. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria. Só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Dr. Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook, @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Quer fazer uma avaliação nos seus elevadores? Chame a equipe da Spell Elevadores para uma verificação sem compromisso e sem custo. Relatório de vistoria com todas as informações sobre a situação de seus elevadores. Certeza que irão apreciar a qualidade dos serviços, além de conhecer nossos preços e condições compatíveis com o mercado. Spell Elevadores, qualidade e segurança acima de tudo. Em novembro, aniversário de 35 anos. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Na Bandeirantes, a defesa do jogo. E eu só tenho uma, né? E já jogo pra Zorzinha aqui. Olha, foi aquele chute do Iago Henrique, a 41 do primeiro tempo. Lembrou o lance? Lá no Zorzinho? gol de entrada, no canto esquerdo. Isso. O Diogo Silva fez uma bela defesa. A bola quicou antes, ele foi lá, espalmou, jogou. Foi uma bonita defesa. Só teve essa, né, Edu? Só teve essa. Só teve essa. E o lance foi esse, em 41 primeiro tempo. Olha, foi 1 minuto antes da Ponte marcar o seu gol. É isso aí. E o amigo Batista narrou assim. Tocando para Niltinho pela esquerda. Rafael Santos cruzou na área. Mergulha, gol. A bola voltou, dominou, vem pra bola. Iago, pé direito, bateu, vai embora. Pra fora pela linha de fundo. Batida de Iago Henrique, bateu de perna direita, espalma Diogo Silva, mandou pra fora pela linha de fundo em escanteio pra Macaca bater. Sim, amigo Batista, chute do Iago Henrique, já o gabarito do jogo, porque de defesa só foi essa. Aqui, Ponte 1, CRB 0. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas, você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. Supermercado Taquaral, 61 anos servindo você. Os melhores preços. Confira ofertas sensacionais para cliente Taquaral Mais. Cerveja Eisenbach 600 ml, 5,99. Costela bovina resfriada, 19,95 kg. Sorvete Nestlé tradicional 1,5 litro, 15,99. Ofertas válidas até o dia 10 de novembro. Acesse supermercadotaquaral.com.br e confira. São muitas ofertas esperando por você. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. Qualquer um pode reformar ou cuidar das paredes com a Labastini. O Repara Paredes é ideal para preencher furos e buracos. A lixa líquida tira o brilho e promove a aderência sem fazer poeira. Corbella Tintas. São mais de 40 lojas para atender você. Procurou? Achou fácil. Se preferir, compre pelo Zap 3307-4179 ou no site corbelatintas.com.br. Corbella com 2 L's. Corbella.
Quer cerveja de qualidade? Conheça a Cervejaria Campinas. São muitos prêmios conquistados nos concursos cervejeiros mais importantes do mundo. Cerveja artesanal Campinas. Você precisa experimentar. São muitos estilos que surpreendem o paladar e diversas opções para presentear nesse final de ano. Entre kits com cerveja e copos especiais. Acesse a loja virtual. Entregas para todo o Brasil e saiba mais. cervejariacampinas.com.br. Cervejaria Campinas. Lojas no Taquaral e no Swiss Park. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria. Só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Dr. Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook. @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor pastel. Gabarito do jogo. Sim, Jorginho, ponte 1, CRB 0, qual é o seu conceito aí e melhor o primeiro ou o segundo tempo? Olha, do conceito regular, o jogo, pra mim, foi tecnicamente muito ruim. Mas eu vou dar um conceito regular pela vitória da Ponte, né? E o melhor, o segundo tempo. Um abraço pro André Luiz, o repórter feliz, a Aldre ao seu lado e a filha Laura, hein? Parabéns pra vocês aí, André, hein? Grande André, um abraço, André. Segura, sossega, André. Oi, Tigrão, vamos lá, o seu gabarito para o jogo e melhor no primeiro ou segundo tempo. Um jogo apenas regular, com muito boa vontade, 2 tempos limitados, de baixo nível técnico e de muito nivelamento. Não teve um tempo melhor que o outro, não. E o jogo assim, vai, pelo resultado, pela luta do time da Ponte, com muito boa vontade de minha parte, regular. Ivan Quaresma não chegou a fazer assim nenhuma defesa de relevo, jogou de amarelo, deu entrevista para a TV quando terminou, estava completamente rouco e teve sorte. Aquela bola que bateu na trave, tem que ter sorte. 14 segundo tempo, o Ednei não cortou e Brandão do CRB chutou na trave, hein, Zorzinho? É aquele ditado, né? Sou bom e dou sorte, né, Edu? Conceito do Ivan, não teve, né? Não teve assim, teve uma participação ou outra ali, uma saída de gol. Mas o Ivan, né? A liderança do Ivan que é muito importante. Conceito regular. Felipe Albuquerque, lateral direito, porque o Kevin está machucado. O Kevin está no banco. Deixa eu ver, Tigrão. O Kevin não, nem no banco ficou. Então vamos de Felipe Albuquerque. O que você achou do lateral direito da Ponte? Marcando muito bem, apoiando o nulo, conceito regular. Dupla de zaga, Fábio Sanches e Rayan. Rayan saiu, hein? Rayan saiu a 12 do segundo tempo. Então você faz o trio, o Zorzinho. Vamos lá. Fábio Sanches o jogo todo. Rayan até 12 do segundo tempo. E o Ednei entrou no lugar do Rayan. O que você achou? Eu achei o Fábio melhor. Foi melhor no jogo pra mim, bem posicionado, alguns cortes ali. O Fábio, ele tem uma leitura, né? Porque eu não gosto muito de zagueiro que sai da linha. Às vezes o atacante sai para flutuar e sair da linha, às vezes você abre espaço demais ali, pode um meia penetrar nas costas, mas o Fábio ele tem essa leitura muito boa. Na hora em que ele sai para decidir, sai para resolver a parada, né? Conceito do Fábio Sanches, eu vou dar um conceito bom para ele. E o Rayan, enquanto esteve em campo, estava bem também. Estava bem. Um conceito regular, né? Pro Rayan, tomara que não tenha sido nada de grave, né, uma contusão, que ele possa estar na próxima partida, que é um zagueiro importantíssimo nesse esquema do Kleina. E o Ednei entrou naquele lance e tal, mas depois ajustou, Edu. Depois conseguiu manter ali o mesmo nível, conceito regular também. Esse trio aí de zagueiro, Tigrão, envolvendo aí o Ednei, que veio do Cuiabá, entrou no lugar do Rayan. Como é que ficou? Vou falar para você um negócio, né? Fábio Sanches e Rayan faziam uma partida perfeita, aí a contusão do Rayan, e foi o circo dos horrores o Ednei, né? O lance de maior risco da Ponte foi uma falha dele grotesca. Uma coisa assim, ridícula. Por quê? Porque o jogador é destro, pô.
foi marcar lá do lado esquerdo, foi tentar subir, não de cabeça, mas levantando a perna para cortar uma bola comprida, todo torto, todo desambientado, furou bizonhamente e por muito pouco foi o lance mais perigoso contra a Ponte nos 90 e tantos minutos, né? 2 no primeiro tempo, mais 8, 100 minutos. O lance mais perigoso contra o Ivan, bola na trave, acho até que o Ivan não chegaria. Falha grotesca do Ednei. Por quê? Porque ele marca do lado direito. Porque do lado direito quebra o galho apenas. É um quebra-galhos. Mas do lado esquerdo ali não tinha muito o que fazer. O Gilson não quis puxar para lá o Fábio Sanches, não quis mexer em duas para consertar uma, e a Ponte poderia ter amargado ali um momento extremamente triste de tomar um gol dentro da partida. Então, Fábio Sanches, durante o jogo todo, conceito bom. Ryan, pelo tempo que esteve em campo, conceito bom. E para Ednei, um conceito... Tá bom, vai. Tava deslocado, tava torto, conceito regular. Lateral esquerdo, Rafael Santos, jogou o tempo todo. Nós estávamos, Jorginho, a 24 do primeiro tempo. Teve uma falta lá no gol de entrada, a Ponte atacando para o gol de entrada, o Niltinho sofreu a falta. E o Rafael Santos saiu lá da esquerda, foi lá para a direita bater a falta, né? E aí prensou um, pensa no outro e, né, máscara, bate na trave e saiu. O lance perigoso do Rafael Santos. O que você achou do lateral esquerdo da Ponte? É bom lateral, né? Bom jogador o Rafael. Hoje ele, defensivamente, para mim, cumpriu legal ali, fechou a linha, né? Apareceu algumas vezes ao ataque. Não com tanta, digamos, volúpia, né? Para fazer o time da Ponte flutuar por ali. Mas eu vou dar um conceito para ele regular, porque ele sempre mantém uma regularidade, né? Bom jogador, Rafael, regular. A dupla de volante, Grão, Iago Henrique saiu nos acréscimos e o Leonaldi, que fez o gol, mas saiu no intervalo machucado, entrou Marcos Júnior. Você faz Iago Henrique, Leonaldi e Marcos Júnior, que atuou todo o segundo tempo. Bom, o Iago Henrique, taticamente muito importante, o primeiro volante, pegando, marcando, encurtando espaços, lutando muito, conceito regular. Conceito bom para Leonaldi pelo brilho, pela clarividência, pela coragem, pela personalidade de chutar uma bola que poucos esperavam, uma bola improvável que deu a vitória à Ponte, gol dele, conceito bom. E um conceito regular para Marcos Júnior, que tem muita bola, tem samba no pé, mas deixa para o carnaval, viu, Marcos Júnior? Muito bem, olha, vamos lá pro Fecim, Jorginho. O Fecim, né, retornando no time aí, né, começa jogando, mas olha, você se lembra que 34 do primeiro tempo, a Ponte atacando o gol de entrada, mas na entrada da área, rapaz, ele tava livre, chutou, mas perdeu aí. Tem pressão. O Moisés deu a bola para ele. E ele pegou, chutou, e aí a bola foi para fora e ele reclamou. Moisés reclamou: pô, é para mim, você tem que voltar para mim e tal. Tocar de novo, né? Bom, o Fecim foi até 32 do segundo tempo. Entrou o Thales. O que achou do Fecim? Eu gostei. Eu achei que ele movimentou bastante. Ele tem mobilidade, né? Flutuando ali. Claro que estava jogando num setor também muito povoado, num posicionamento diferente, vindo como um segundo volante, vindo de trás. Inclusive eu não teria tirado, mas eu acho que deu certo as substituições do Gilson também. Vou dar um conceito regular pro Fecim, Edu. Vamos para o ataque. Niltinho, Tigrão, jogou até 32 do segundo tempo. O que você achou do Niltinho? Correu muito e produziu pouco. Regular. Rodrigão, jogou o tempo todo. Chances, Zorzinho, não me lembro aqui do Rodrigão. Protagonizou aquele lance lá que o goleiro saiu e ele acabou... Ele roubou a bola no meio de campo, né? Roubou cara a cara com o goleiro saiu, driblou, aí o juizão, no ato, expulsou o goleiro, mas aí o VAR chamou, só deu amarelo pro goleiro, né? E, bom, foi o lance que marcou do Rodrigão aí. O que você achou do Rodrigão? Só, né? Muito pouco. O Rodrigão precisa melhorar. Vou dar um conceito regular para ele hoje, pela vitória, né? Acho que até para que ele possa... Ele é um jogador experiente. E ele sabe que ele não tá legal, ele não tá bem. Teve um lance meio que bizarro lá. O Batista brincou, né? Ele tentou, foi dar um tapa na bola. Ele saiu com bola e tudo. Pô, o Rodrigão é experiente, né? Hoje não foi bem, mas o conceito dele é regular. Lembrando que o Rodrigão levou amarelo com 12 minutos de jogo, tá?
Ô, Tigrão, vamos pro Moisés. Moisés o tempo todo completou 13 jogos que não marca, mas participa do gol. Ele dá um belíssimo de um corte e olha, se você repara, não sei se você reparou, mas ele não visava o Leonaldo. A bola foi praticamente prensada. O segundo homem na marcação, no primeiro ele limpou. No segundo, o toque do Moisés não era pro Leonaldo. Mas foi uma bola prensada que sobra para o Leonaldo, que faz o gol. Não sei se você reparou, ou me corrija, por favor. E o conceito do Moisés. É isso mesmo. Você observou muito bem. E onde é que estava o Moisés? Na direita ou na esquerda? Ele estava na direita. De ataque da ponte. E onde que ele joga normalmente? É esquerda, né? Aí o treinador deu um nozinho, né? Pô, vou tirar ele de lá um pouquinho, porque tá manjado, todo mundo conhece, todo mundo já fecha o setor. E aí tirou o Moisés para a direita. E numa das jogadas dele pela direita, onde o policiamento não era tão ostensivo, a Ponte fez o gol. Conceito regular / bom para Moisés, que saiu morto de campo. Quase que de ambulância. Se entregou demais. E merece o respeito da torcida da Ponte. Regular / bom. Para encerrar com você, Jorginho, Gilson Kleina, hoje 220 jogos, somando as suas 5 passagens, por aquilo que ele escalou, voltando com o Fecim, deixando 2 volantes, Iago, Henrique e Leonaldo, insistiu com o Rodrigão e Niltinho na frente, não tem muito o que mexer, as alterações são essas mesmo, o Thales de novidade, como sempre, E aí? O que você achou? Eu inclusive disse no meu comentário após o jogo, né, que eu queria parabenizar o Gilson, que ele, não é fácil não, jogo contra o CRB aí, o time do CRB tá arrumadinho, tá brigando por uma das vagas, tá lá em cima, tá 1 ponto do G4, e a Ponte foi lá com toda a dificuldade e com toda a limitação e ganhou o jogo. Estratégia de jogo bem definida, as substituições foram muito bem feitas, as escolhas das peças também. Então, Edu, eu vou dar um conceito bom pro Gilson. Acho que, olha, tem tirado água de pedra, vamos dizer assim. Gilson Kleina. Mais um belo jogo da Ponte, mais uma bela apresentação, organização defensiva, padrão de jogo, esquema definido, estratégia bem definida. Parabéns ao Gilson. O conceito dele é bom, viu, Edu? E para você, um grande abraço, até a próxima. Valeu, Edu, um abraço para você, até quarta, se Deus quiser. Um abraço, viu? Um abraço a todos os ouvintes. Viu? Valeu, Edu. Oi, Tigrão, para fechar com você também, o seu conceito do Gilson Kleina. O Gleger disse que ele tá tirando água de pedra, mas é diferente, né? Tá tirando leite tipo A de pedra. O elenco é muito ruim, o time tá correndo por ele, ele conseguiu blindar de toda essa turbulência política, de todo esse bastidor efervescente, tem problema de salário, tem problema de direito de arena, direito de imagem, coisas atrasadas, não tem dinheiro para absolutamente nada, não se gera recursos e ele consegue, com o seu jeitão paternalista e também de conhecedor de futebol, ainda manter, de certa forma, a unidade do grupo em torno dele pessoalmente. Se a Ponte escapar e ela agora deu um passo importante, tem muito a ver com o seu treinador. Se cair, ele vai ser cobrado. Acho que a Ponte, volto a dizer, deu um passo importantíssimo hoje para permanecer e, confirmando isso, permanecendo, o grande personagem, sem dúvida nenhuma, é o treinador, porque tem um material humano extremamente limitado, problemas administrativos absurdamente graves, é difícil demais trabalhar num ambiente bélico assim, em ano de eleição, a política pegando fogo, todo mundo guerreando com todo mundo, e ele consegue fechar o vestiário e blindar este vestiário. Hoje, algumas coisas importantes. Por exemplo, Diego Torres não andou em campo, foi substituído. Esse é o cara do CRB. Jogador nível Série A, né? Canhoto, habilidoso, cabeça erguida, dá de 3 dedos na bola, visão panorâmica, mas ele não tem velocidade. Ele não tem punch, arranque, explosão. Então, se você marca junto, se você encosta nele e antecipa antes mesmo que a bola chegue,
Se você não deixa sequer ele dominar, ele não vai achar espaço para jogar, tem que encurtar. Gilson fez isso. Moisés, manjado, já estudado por todos os outros 19 treinadores da Série B. Lado esquerdo. Hoje, em 90% do jogo, e inclusive no momento do gol da Ponte, que ele inicia a jogada, meteu do lado direito e aí o Alan Al demorou um pouco para ver o que estava acontecendo, porque ele montou, não é, a trincheira de marcação do lado esquerdo. E aí? Muda todo mundo para lá, já viram, fizeram a leitura, será que é só pontual ou vai ser o jogo todo? O Gilson deu um jeito de tirar um pouquinho o foco do Moisés e ele voltou a jogar bem hoje. Inteligência do treinador. Mas mais importante do que tudo isso é a questão da palestra, né? É o jeito de se dirigir aos jogadores, de mostrar para eles que eles estão defendendo uma instituição de 121 anos, de uma grande torcida, que é uma grande vitrine, independente de qualquer coisa, e que aqueles que vão ficar, no caso da Ponte, sobreviver no campeonato, eles serão valorizados. E mesmo aqueles que eventualmente não permaneçam, também terão um bom contrato, porque a Ponte é uma vitrine. Esqueçam que tem coisa errada, que está faltando pagar isso ou aquilo, e lutem até o fim. Lutem pela carreira de vocês. Lutem fundamentalmente pela sequência do trabalho de vocês, sendo na Ponte ou não. Mas não abram mão da vitrine que a vocês está sendo oferecida, chamada Associação Atlética Ponte Preta. É aqui que vocês vão garantir um bom contrato para a próxima temporada, seja na Ponte ou não. Então, conto com vocês na luta, na entrega, naquela dedicação acima da média, naquele algo mais que é necessário em momentos tão graves. Eu acho que por tudo isso o conceito dele é bom. Tigrão, para você um grande abraço, boa noite. Um abraço, Edu, boa noite, até a próxima, se Deus quiser. Muito bem, agora 23h47. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Supermercado Taquaral. Aqui você é especial. Tem de tudo pra você pelo melhor preço. É muito mais economia em cada compra. Supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Há 29 anos oferecendo peças de qualidade com preços justos. Acesse rochaautopeças.com.br. Na Corbella Tintas você encontra a linha Labastini. Atendimento e qualidade só tem ela, Corbella. Supermercado Taquaral, 61 anos servindo você. Os melhores preços. Confira ofertas sensacionais para cliente Taquaral Mais. Cerveja Império 350 ml, 2,19. Colchão mole resfriado, 34,95 kg. Café Caboclo 500 gramas, 11,99. Ofertas válidas até o dia 10 de novembro. Acesse supermercadotaquaral.com.br. Compre online, receba mercadoria em casa e pague somente com cartão. Supermercado Taquaral, único como você. Beba com moderação. Rocha Autopeças é confiança em primeiro lugar. Rocha Autopeças, preço baixo de verdade, pode comparar. Rocha Autopeças tem de tudo pra sua revisão. Pra facilitar a sua vida, são várias lojas à disposição. Peças nacionais e importadas com a qualidade que o seu carro merece. Visite www.rochaautopeças.com.br. Bandeirantes, Bandeirantes, Bandeirantes. Rádio Educadora de Campinas, Futebol Bandeirantes. Passou direto pra meta.
Rádio Bandeirantes Campinas. PRC9. 88 anos registrando a história. Novembro, mês de aniversário da Rádio Bandeirantes Campinas. Juntos nessa homenagem. Óticas Renove. Descontos especiais no mês de novembro. Lojas em Sumaré e Hortolândia. Renovando a visão de uma cidade. Iga Atacado. Muito mais variedade, muito mais para a sua economia. Confira no site iga.com.br. Siga no Facebook e Instagram. Iga Atacado Oficial. Ivzoom Logistics. Serviços de excelência de comércio exterior. Reduza os custos de suas operações. Saiba mais acessando ivzoom.com. Spell Elevadores. Qualidade e segurança acima de tudo. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Laretuzeu Importadora de Vinhos Italianos. Portfólio com vários rótulos inéditos no Brasil, além de clássicos. Confira no site laretuzeu.com.br. Aroma das Ervas. Misturas e temperos requintados. Acesse aromadeservas.com.br. Acessórios 3 Vias. Peças, acessórios e serviços especializados para caminhões e picapes. Acessorios3vias.com.br. WhatsApp 97403-2077. Cervejaria Campinas, uma cervejaria artesanal reconhecida no Brasil e no mundo. Siga nas redes sociais, @Cervejaria Campinas. Visite o site cervejariacampinas.com.br. Pastéis Irra, os deliciosos pastéis que você encontra nas melhores feiras de Campinas e região tem nome: Pastéis Irra, o melhor pastel. Ótica Fábrica dos Óculos, armações de marca própria a R$ 49,00. Só vende barato quem fabrica. Pensou em energia solar? Pensou Nacional Sol. Acesse nacionalsol.com.br. Coners, o seu aplicativo de mobilidade que oferece economia e segurança. Quer economizar até 95% na sua conta de energia? Conheça a Nacional Sol Energia Inteligente, uma empresa especialista em energia fotovoltaica com mais de 500 projetos entregues e homologados. Só uma empresa com uma equipe de especialistas e vasta experiência pode oferecer total satisfação aos seus clientes. Assim é a Nacional Sol. Ligue agora para o 0800 494 1026. 0800 494 1026. Nós vamos mostrar para você o tamanho da sua economia. Nacional Sol. Economia, sustentabilidade e boas energias. Quer fazer uma avaliação nos seus elevadores? Chame a equipe da Spell Elevadores para uma verificação sem compromisso e sem custo. Relatório de vistoria com todas as informações sobre a situação de seus elevadores. Certeza que irão apreciar a qualidade dos serviços, além de conhecer nossos preços e condições compatíveis com o mercado. Spell Elevadores, qualidade e segurança acima de tudo. Em novembro, aniversário de 35 anos. Acesse spell.com.br. Ligue 3233-7199. Vamos falar agora sobre a Ivzoom Logistics, empresa que trabalha com frete internacional, aéreo e marítimo, e também com transporte rodoviário nacional. Com uma equipe qualificada, oferece o melhor custo logístico e tributário, segurança e rapidez para suas operações. Receba o contato personalizado de um especialista e estruture a sua logística. Para saber mais, acesse ivzoom.com ou ligue 19 99908 4730. Iga Atacado, muito mais para a sua economia. Produtos no atacado e no varejo. Ofertas sensacionais todos os dias. Água sanitária IP 2 litros 4,39. Desinfetante IP Pinho 500 ml 2,79. Detergente em pó Tixan 2 quilos 12,49. Papel higiênico Fancy 12 rolos 11,59. Ofertas válidas até segunda-feira, dia 8 de novembro. Pague com cartões de alimentação. Confira em iga.com.br. Ótica Fábrica dos Óculos. Armações de marca própria. Só R$ 49,00. Qualidade e bom preço é na Fábrica dos Óculos. Conheça a nova loja na Avenida Dr. Campos Sales, 786, no centro de Campinas. E mais 17 lojas na região. Siga no Instagram e Facebook. @fábrica.óculos. Fábrica dos Óculos. Só vende barato quem fabrica. Pastel de feira é uma delícia, não é mesmo? Pastel quentinho, saboroso, frito na hora, massa crocante. Fala a verdade, é tudo de bom. Mas não é qualquer pastel que é saboroso não, viu? Peça pastel pelo nome. Pastel Irra. Tradicional pastel de Campinas desde 1977, produzindo os melhores pastéis. Carne, queijo, palmito e uma enorme variedade de sabores com recheio farto e bem temperado. Presente nas principais feiras. Vem pra feira comer pastel. Pastéis Irra, o melhor
melhor pastel. Aroma das Ervas, uma linha completa de misturas e temperos requintados, equilibrados harmoniosamente, oferecendo mais praticidade e o máximo de sabor às suas receitas. Aroma das Ervas está presente nos principais supermercados e hortifrutis de Campinas e região. Conheça toda a nossa linha de produtos. Acesse aromadeservas.com.br. Lareto Zeu, importadora de vinhos italianos. Conheça um portfólio com grande variedade, rótulos inéditos no Brasil. Tinto, branco e rosé, além dos diversos clássicos Brunello, Barolo, Chianti, Montepulciano, Nero de Troia e Primitivo. E também azeite genuinamente italiano da região da Úmbria, produzido pela centenária indústria da família Copini, além de pastas, molhos e tomate pelado. Aproveite e antecipe as compras para o final do ano. Acesse laretozeu.com.br. Fazer seu óculos no mês de novembro ficou bem mais fácil, com os descontos especiais de fim de ano das Óticas Renove. Profissionais treinados para atender você com o melhor preço do mercado. A Renove trabalha com lentes e armações de qualidade. Atendimento seguro com todos os protocolos sanitários. Óticas Renove, em Sumaré e Hortolândia. Vá conhecer a mais nova loja, na Avenida Francisco de Assis, 317, em Hortolândia. Óticas Renove, renovando a visão de uma cidade. Acessórios 3 Vias, linha completa em peças e acessórios para caminhões, picapes e vans. Mais de 15 mil itens em estoque. Exclusivo representante da marca VDO para Campinas e região. Serviços de cronotacógrafos, ar-condicionado, elétrica, manutenção e personalização. Preços imbatíveis. Acessórios3vias.com.br. A sua loja online. Pagamento seguro, entrega expressa para todo o Brasil. Chame no zap 97403-2077. Quer cerveja de qualidade? Conheça a Cervejaria Campinas. São muitos prêmios conquistados nos concursos cervejeiros mais importantes do mundo. Cerveja Artesanal Campinas. Você precisa experimentar. São muitos estilos que surpreendem o paladar e diversas opções para presentear nesse final de ano. Entre kits com cerveja e copos especiais. Acesse a loja virtual. Entregas para todo o Brasil e saiba mais. cervejariacampinas.com.br. Cervejaria Campinas. Lojas no Taquaral e no Swiss Park. Edu Pinheiro. Oi, Lupe. Tá legal, Edu. E aqui no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte Preta venceu o CRB pelo placar de 1-0. Resultado que ajuda em muito a Macaca na sua luta para fugir do rebaixamento da Bezona. Depois da partida, o técnico Gilson Kleina concedeu entrevista coletiva e falou a respeito do resgate de alguns atletas, entre eles Niltinho, que foi mantido no time titular em relação ao jogo passado, atleta que até pouco tempo estava recebendo poucas chances na equipe principal da Macaca. Eu acho que o resgate de um jogador ele passa por vários fatores, né? E para nós hoje era importante o trabalho mental. Nós tínhamos que ter mentalmente, hoje nós tínhamos que estar muito forte, porque a rodada para nós foi muito boa e nós não poderíamos desperdiçar, né, essa chance de jogar em casa, de fazer a vitória. A gente fica muito feliz porque está entregando uma vitória para o nosso torcedor, que nós não tínhamos ainda agraciado, né, jogando dentro de casa. Eu acho que esse resgate é muito importante. Eu acho que o crescimento técnico passa muito pela concentração, pela entrega. Foi uma vitória de muita atitude. Mas eu acho que o que diferenciou para o Niltinho, primeiro que foram muito compromissados, né, com a função que eles tinham que estar. E claro que nós damos também a liberdade, tanto é que essa liberdade ela passa no último terço para o atleta. Ali ele tem que tomar a decisão se é o drible, se é o cruzamento, se é a aproximação para fazer a triangulação. Mas eu acho que onde que eles cresceram muito foi quando nós fizemos a troca, né? Eu acho que o Moisés começou a render muito pelo lado direito e aí as dobras e as coberturas de marcação do CRB estava tudo montado pelo lado do Reginaldo. E aí o Niltinho, né, como tem uma situação também de dar profundidade, o Niltinho também é um jogador agudo, conseguiu também estancar, né, e neutralizar os pontos fortes. Então acho que o crescimento do Niltinho e do Moisés foi pela alegria que eles puderam voltar a jogar, dá também uma condição de confiança a todos esses atletas e são jogadores diferenciados, né. Fico feliz, né, não só por eles ter feito um grande jogo, mas pela equipe da Ponte Preta e mais importante, né, ter feito os 3 pontos em cima de uma equipe muito qualificada. CBN Campinas. Gilson, o CRB é o melhor visitante da Série B, equipe que mais acerta passes, e tem o Diego Torres, camisa 10, que foi completamente neutralizado hoje.
qual foi a estratégia para se defender e conseguir a vitória? Perfeito. Olha, nós sabíamos dessa estatística, nós sabíamos que o CRB é uma equipe que sabe jogar fora de casa, porque eles têm, né, jogadores que têm esse controle. Ele optou desde o começo do campeonato com jogadores muito rápidos pela frente. Esse posicionamento do Diego Torres, nós trabalhamos muito para fazer o encaixe da marcação e aonde que ele tivesse, nós tínhamos que diminuir, encurtar o espaço, porque ele é um jogador perigoso, é o melhor jogador do CRB, um dos melhores da Série B também. E eu entendi que quando ele não achou espaço por dentro, que eles fazem uma linha de 4, né? Quando essa bola não estava chegando, eu acho que nós fizemos bem o sistema defensivo, porque um zagueiro tinha que posicionar no Nicolas Careca e outro em cima do Diego Torres. Eu acho que o Iago teve bem essa leitura e eu acho que alguns momentos que nós tivemos um pouquinho de dificuldade foi quando o Diego começou a jogar pelo lado. Mas daí nós não precisávamos mais encurtar essa marcação pelo lado, porque se ele está pelo lado, estava faltando um homem no meio campo. Muitas vezes o volante não conseguia aproximar, né? Então, quando ele vinha para o lado, nós tínhamos que ter um cuidado, uma precaução para o preenchimento de área, porque ele poderia cruzar. E a bola parada, é claro. Eu acho que é certeza que nós tivemos números importantes, porque nós neutralizamos a grande criação do time do CRB. E a equipe ela foi muito eficaz, entendeu muito que era importante, né, anular essa peça e conseguir jogar, né? Acho que no começo ali nós tivemos um pouquinho de dificuldade, aí entramos no jogo, conseguimos colocar essa bola no chão, que era um jogo intenso, era um jogo de muito encaixe de marcação, haja vista que eles fizeram isso, né? Trouxeram os dois volantes para encaixar nos nossos meias, depois trouxeram o meia para encaixar no Iago, no primeiro volante, e nós tivemos que fazer alguns tipos de movimentações e mecanismos, mas que bom, fico feliz que o Léo fez mais um gol, fico feliz pela entrega e descansar para fazer uma semana também de vitória, que isso é mais importante, ciente que vão pegar também o líder do campeonato. Esse é o técnico Gilson Kleina, que a partir de amanhã já começa a preparação da Ponte para o jogo contra o Botafogo, quinta-feira, às 7 horas da noite, também no estádio Moisés Lucarelli. Em relação a essa partida, a Ponte pode selar a sua permanência na Série B do ano que vem e o Botafogo joga o seu acesso. Se vencer, garante vaga para a Série A também de 2022. Ótima noite, parabéns pelo trabalho, um abraço para você e também para todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Edu. Pra você também, Lupe. Pra todos aqui, obrigado, viu, Alexandre Almeida, em nome de toda a nossa técnica, meus amigos. Final do nosso jogo aberto. Hoje aqui, rodada dupla. Vila Nova 2, Guarani 2 e Ponte 1, CRB 0. E eu volto na próxima quarta-feira, em quarta-feira. Quarta, eu volto. Se Deus quiser. Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, em AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, em AM 1270. Rádio Bandeirantes.